3 anos da era do G-Show. Kyoto, o rapaz, correu na direção de uma voz que falava em uma língua incompreensível. Havia um monstro à frente, o rapaz o viu e parou. Ele pegou um boneco de papel e atacou o monstro com uma explosão de céus escarlates. O sangue preto do monstro se espalhou por todos os lados, e o rapaz se perguntou de onde vinha essa sensação desagradável. Ele olhou para longe e percebeu que havia sido enganado. Pessoas estavam de pé no telhado próximo. O rapaz entendeu que isso significava que eles o haviam atraído até ali. Ele perguntou ao Onmyoji da família Tsuchimikado qual era a honra que ele devia a ele. Um deles disse que hoje o matariam. Eles usaram selos de invocação e limitaram sua energia espiritual. Selos mágicos apareceram ao redor do rapaz, e ele disse que o selaram com Shikigami e decidiram limitar a energia espiritual. Ele sorriu e disse que eles haviam se preparado tão cuidadosamente que ele estava até um pouco lisonjeado. O Onmyoji chefe riu e disse para ele debochar à vontade. Ele ainda não sairia daqui com vida. O rapaz perguntou se pelo menos poderia perguntar por que estavam o matando. Um deles perguntou o que era óbvio. Ele era simplesmente muito forte. Sozinho, ele era capaz de derrotar qualquer espírito maligno. Essa força era como um osso na garganta do clã Tsuchimakato. O rapaz fechou os olhos e perguntou se eles tinham medo dele. O Onmyoji chefe levantou a mão e deu a ordem de atacar. Coágulos sombrios e sinistros apareceram acima do rapaz. Ele pensou que seu Shikigami mais forte estava selado e que havia uma forte limitação na energia espiritual. Enfrentar 100 Onmyoji era uma derrota óbvia para ele, mas ele continuaria lutando até a última gota de sangue. Ele se preparou e disse para eles atacarem, que todos receberiam em dobro. O tempo passou. Um dos Onmyoji disse que era apenas ridículo. Ele olhou para os cadáveres ao redor do rapaz e perguntou se ele não deveria ser mais fraco do que um Onmyoji de nível intermediário agora. De onde vinha todo esse poder? O rapaz suspirou e pensou que dificilmente podia ser chamado de vivo agora, mas ainda podia se mexer. Ele pegou o boneco de papel e o Onmyoji disse para todos ficarem atentos. Ele estava aprontando algo. O rapaz aproximou o boneco de papel do rosto e disse que parecia que ele estava perdendo. Então, por mais irritante que fosse, ele teria que usar medidas extremas. Ele usou a técnica de reencarnação e a energia se acumulou ao seu redor. O Onmyoji ficou surpreso. Era uma técnica proibida, porque ele ainda tinha energia espiritual suficiente para isso. O rapaz pensou que teve uma boa vida, mas a próxima seria ainda melhor. A primeira coisa que ele viu em sua nova vida foi um belo lustre caro e uma janela aberta. Ele estava deitado na cama e de repente pulou dela. Ele sentiu seu corpo e percebeu que não tinha ferimentos e seu cabelo estava loiro. Ele saiu da cama e viu que seus olhos eram azuis. Isso significava que a reencarnação foi bem sucedida. De repente, sentiu uma forte dor na cabeça. Nesse momento, as memórias deste corpo de reencarnação passaram por sua cabeça. Ele descobriu que, neste mundo, a energia espiritual é chamada de magia e, aparentemente, sua posição atual no mundo deixa muito a desejar. Seu nome é Wayne Granado, o terceiro filho da família Granado. O dia do exame de admissão na Academia Mágica de Arcila está se aproximando, mas ele tem uma reputação tão ruim que ninguém acredita que ele será capaz de passar nesse exame. Tudo porque Wayne Granado é completamente desprovido de talento para a magia. Mais precisamente, seu poder mágico não é suficiente nem mesmo para o feitiço mais simples. Por causa disso, Wayne teve que enfrentar muitas dificuldades. Agora, ele entendia como as coisas eram. Ele se vestiu e disse que até entendia muito bem. Ele tinha uma suposição. O poder mágico de Wayne é 0. Ele também tinha um enorme suprimento de energia espiritual, com a qual usava o feitiço Onmyo. Neste mundo, nada se sabe sobre esse tipo de energia, muito menos como usá-la. Em algum lugar, é possível que ele tenha renascido como Wayne, porque tem um grande estoque dessa energia. Ele suspirou e disse que isso soava muito ridículo, embora para um Onmyoji como ele, chamado o mais forte já nascido, nada seja impossível. Ele imediatamente desanimou e disse que por essa mesma razão armaram uma caçada para ele. Ele pegou o livro e disse que alguns fragmentos da memória estão muito embaçados. Ele deve verificar como as coisas estão agora no mundo. O tempo passou e Wayne ainda estava lendo o livro. Ele terminou de ler e parece que ele realmente se meteu em um mundo completamente desconhecido para ele. A cultura e o ecossistema aqui são completamente diferentes. Ele se perguntou se os monstros seriam o problema mais complicado. Eles eram um pouco parecidos com os yokai do seu mundo. A cada ano, um grande número de pessoas
pessoas é atacado por monstros, e a Terra de Granado não é exceção. No entanto, em Granado, não há informações sobre energia espiritual e técnicas. A magia é usada contra os monstros, e este é um método muito popular. Ele começou a desenhar um boneco de papel e pensou que, aparentemente, neste mundo, nada é realmente conhecido sobre energia espiritual ou On My OJ. Se for esse o caso, é provável que os locais fiquem um pouco chocados com seus poderes. Em sua vida passada, ele se escondeu nas sombras da mesma sombra. Ele protegeu as pessoas, e por isso, ele foi morto. Ele se levantou da cadeira e disse que, portanto, neste mundo, ele brilhará. Viverá à luz do sol e não na escuridão total. Seus arrependimentos passados permanecerão no passado. Na última batalha, eles fecharam todas as dívidas. Um para o outro, ele não permitirá que a mesma tragédia ocorra neste mundo. Para começar, de repente, alguém abriu a porta e o interrompeu. Ele se virou e viu um cara que o chamou de um pequeno inseto. Ele perguntou se ele já havia tomado uma decisão final. O outro cara disse que se ele não conseguir entrar na Academia de Magia Arsenal, então ele será exilado de Granado. Isso é equivalente a ser expulso da alta sociedade, de modo que sua vida não será doce. Esses são seus irmãos mais velhos, Harold e Dean, dois irmãos mais velhos que sempre o odiaram. Dean disse que o pai deixou um testamento muito absurdo. É absurdo entregar as rédeas da família nas mãos do filho mais novo do perdedor. Harold concordou com ele e disse que isso era simplesmente inimaginável. Portanto, em vez de tentar entrar na academia, seria melhor se ele simplesmente nomeasse seu sucessor e renunciasse. Ele o chamou novamente de pequeno inseto e pediu a ele que não o interpretasse mal. Wayne se perguntou por que o pai o tornou o chefe da família. Somente ele sabe a resposta para essa pergunta. Quando seu pai estava morrendo, ele disse a Wayne que queria confiar a ele o futuro da família Granado. Wayne perguntou se ele queria confiar a família a ele, o terceiro filho, porque o pai respondeu que o que um território tão pequeno e fraco como o deles precisa não é força, mas sabedoria, e ele é inteligente além de seus anos, e quer que sua sabedoria seja a espinha dorsal da família Granado. Wayne respondeu que mesmo que herdasse o título, ninguém o ouviria. Então ele gostaria que ele desse esse papel a alguém com uma posição mais estável. O pai respondeu que Dean e Harold eram muito egoístas, então não eram adequados para o papel de chefe. Wayne chamou seu pai e ele disse que seria difícil, mas ele tinha certeza de que poderia fazer isso. Wayne concordou e disse a ele para ter certeza de que ele lideraria a família Granado. Seu pai sorriu para suas palavras. Seu pai morreu naquela mesma noite. Em outras palavras, ele precisa entrar na Academia de Magia Arsenal para que seus dois irmãos mais velhos comecem a obedecê-lo. Seu pai realmente o colocou em uma situação difícil, mas isso pode ser sua chance. Harold chamou-o e perguntou se ele estava mesmo ouvindo. Wayne respondeu que estava ouvindo e aqui está sua resposta. Ele entrará na Academia de Magia Arcela, herdará o título de chefe e governará este território. Harold ficou surpreso e perguntou a ele para repetir isso novamente. Wayne disse que diria quantas vezes fosse necessário. Ele entraria na Academia de Magia Arcela, herdaria o título de chefe e governaria a área. Harold riu muito e perguntou se isso era algum tipo de piada. Wayne respondeu que não estava brincando. Ele perguntou se eles poderiam apostar se ele passaria ou não nos exames. O que eles achavam disso? Suas palavras começaram a irritar Harold, e Dean perguntou se ele seria exilado de qualquer maneira. Então, por que ele apostaria? Wayne respondeu que ele poderia abrir mão da herança que herdou de seu pai. Ele daria a eles todas essas joias e armas. No entanto, se ele passar no exame, eles serão expulsos das terras de Granado. Harold riu e disse que era interessante. Dean disse que ele não passaria no exame de qualquer maneira. Ele não tem poder mágico. Harold disse que ele era um idiota. Ele decidiu cavar a própria sepultura. Wayne sorriu e respondeu que eles descobririam em 3 dias após o exame de admissão. Os irmãos saíram do quarto e disseram que estavam ansiosos por isso. Depois de falar com os irmãos, ele olhou pela janela e pensou que eles aceitaram a aposta, mas não gostariam de arrumar algum truque sujo. De qualquer forma, se algo der errado, ele consertará com as técnicas de Onmyoji. Agora, antes de tudo, ele precisa começar com a ressurreição dele. O tempo passou e ele decidiu testar o Onmyoji agora na prática. O Amyodo é uma técnica ativada ao entoar mantras que liberam sua energia espiritual, e bonecas de papel Katashiro são usadas como catalisadores. Neste mundo, é mais próximo da magia que é ativada quando uma pessoa usa o poder mágico. Ele não tem poder mágico, mas a energia espiritual está fervilhando neste corpo. Talvez esses
tipos de energia sejam radicalmente opostos, como fogo e gelo. Ele se perguntou qual técnica de Onmyoji ele deveria usar. É difícil para ele escolher. De repente, uma voz o chamou. Wayne reconheceu a voz e perguntou se era Kijin. Keegan confirmou suas palavras e disse que esperavam que ele acordasse. Wayne sorriu e perguntou se eles também passaram para este mundo. Ele pensou que ela disse Sr. Wayne. Foi como ela se orientou tão rapidamente. Kijin respondeu que, não importa o que aconteça, somente ele tem o direito de ser o mestre dele. Além dela, os 12 generais divinos Shikigami também estão seguros e sãos. Wayne perguntou por que ela, a cabeça Shikigami, decidiu falar por ele. Ela confirmou suas palavras, e Wayne disse que estava feliz que, mesmo após a reencarnação, ela o serviria. Ela respondeu que era uma honra para ela. Wayne disse que não há motivo melhor para tentar o Onmyoji agora. Ele a chama e traz a boneca de papel para o rosto, convocando os 12 generais divinos Shikigami. Uma luz azul imediatamente apareceu ao seu redor, iluminando toda a sala. Os 12 generais divinos Shikigami é a patente dada aos Shikigamis mais altos. Em outras palavras, são seus servos mais fortes. Os Shikigamis apareceram na sala, e ele disse que parece que a técnica Onmyoji também funciona neste mundo. Já é bom que ele possa convocar facilmente os Shikigami. De repente, alguns Shikigamis desapareceram, deixando apenas 3 dos 12. Wayne percebeu que este corpo ainda não era capaz de liberar energia espiritual suficiente para sustentar 12 Shikigamis de uma vez. Os que ficaram aqui são Kijin, Suzaku e Dian, certo? Eles se ajoelharam diante dele, e Kijin disse que fazia muito tempo desde o último encontro dele. Suzaku chamou pelo mestre e disse que seu despertar era uma felicidade incrível. Dian sorriu e disse que o Sr. Wayne ficou ainda mais encantador, irradiando o espírito da juventude. Keegan disse a ela que era rude. Dian respondeu que estava apenas dando um elogio. Ele sorriu e disse que estava feliz que eles não haviam mudado nada. Keegan olhou para o resto dos Shikigamis e perguntou por que exatamente eles mantiveram sua forma. Suzaku respondeu que era óbvio que, entre os 12 generais divinos Shikigami, eles foram escolhidos para servir. Dian riu e disse que eram os escolhidos 3. Eles eram os CH, iniciais de Wayne. Wayne disse que foi apenas por acaso. Sua energia espiritual ainda aumentará. Quando isso acontecer, ele poderá manter a forma de todos os Shikigamis o quanto quiser. Até então, ele terá que aguentar. Kijin pediu que ele aceitasse sua gratidão. Os outros Shikigamis também estão felizes em ouvir isso. Ela o chamou e disse que parecia que em breve haveria um exame que permitiria a ele se tornar o chefe da casa. Wayne pegou um livro da prateleira e disse que era por onde ele começaria. Dian disse que esses irmãos idiotas a deixam tão irritada que ela gostaria de dar uma olhada rápida em suas caras de perdedores. Suzaku disse a ela que a entende e quer mandá-los voando. Wayne disse que logo eles teriam vingança contra ele. No entanto, eles só precisam de uma nota de aprovação para entrar na Academia de Magia Arcella. Dian disse que o Sr. Wayne é tão legal. Suzaku sorriu e disse que tudo estava como esperado do Sr. Wayne. Keegan disse que eles não foram chamados por tanto tempo. Eles estão todos embriagados. Ela se virou para Wayne e começou a falar sobre esses irmãos. Ele tem certeza de que eles aceitarão a derrota com calma e concordarão com as expulsões sem resistência? Wayne respondeu que eles nunca sonhariam que ele passaria no exame. Provavelmente, eles farão um escândalo, mas agora não importa. Mais importante ainda, depois de ingressar, ele é obrigado a se livrar da imagem de um perdedor que não é capaz de usar magia o mais rápido possível. Keegan concordou com ele e disse que agora a classificação do Sr. Wayne entre aqueles ao seu redor é extremamente baixa. Ela perguntou, mas a opinião deles realmente importa? Não importa o que eles pensem. Ele não foi o maior Onmyoji de todos os tempos em sua vida passada? Ele confirmou suas palavras e disse que isso não adiantava muito. Ela não entendeu o que ele quis dizer. E ele disse que em uma vida passada, ele nunca apareceu em público e agiu das sombras. Ele agiu completamente livremente e não pertencia a nenhuma das facções. E assim, ele se tornou um espinho no olho da casa Tsuchimikado. Como resultado, os Onmyoji decidiram simplesmente se livrar dele. Todos o reconhecem como o mais forte e, em seguida, ninguém se atreverá a atacá-lo novamente. Seu objetivo é se tornar o maior governante junto com seus companheiros. Keegan disse que acha isso uma ótima ideia. Dian disse que é por isso que eles reverenciam o Sr. Wayne. Suzaku concordou com ela e disse que apenas imaginar sua ideia já é empolgante. Wayne disse a Keegan que ela também deve tentar passar
no exame de admissão. Ela perguntou por quê. Ele respondeu que se sentiria melhor se pelo menos um Shikigami a ajudasse. Com a ajuda dela, ele quer conseguir o primeiro lugar. Jian disse que não é justo pedir apenas a Kijin por uma coisa assim. Ele acariciou a cabeça dela e respondeu que entre os 12 generais divinos, Kijin é a melhor Shikigami, então ela precisa lidar com isso. Kijin riu e disse que entendeu. Ela ajudaria com prazer o Sr. Wen. Suzaku disse que, embora eles possam passar na parte prática de magia, porque é semelhante às técnicas de Onmyuji, eles também serão capazes de imitar os estudiosos locais e passar na prova escrita. Kijin pensou sobre isso e disse que era uma boa pergunta. Wen disse que, se os Shikigamis não precisam de sono, eles estudarão sem parar pelos próximos 3 dias e o problema estará resolvido. Depois de suas palavras, Jian desejou boa sorte a Kijin. Suzaku sorriu e disse a Jian quanto ela odeia estudar. No rosto dela, Wen olhou para eles e perguntou se está tudo bem se ele os dispensar e transferir toda a energia de Kigan para manter sua forma estável. Eles concordaram e começaram a desaparecer. Wen colocou a mão no ombro de Kigan e disse que eles devem se esforçar mais. Ela reuniu suas forças e disse para ele confiar nela. O tempo passou e a empregada começou a limpar. Ela andou pelo corredor e disse que o próximo quarto seria o do Sr. Wen. Ela entrou em seu quarto e viu um livro voando. Assustada, ela saiu correndo. Kijin, que havia usado a técnica de sobreposição de transparência e lido o livro, disse que a técnica sempre causa agitação. O dia do exame de admissão chegou. Agora, eles estão deixando o território da família Granado e indo em direção à capital do Reino Arcela. Kijin ainda estava sob a técnica de sobreposição de transparência e estava escrevendo algo em um livro. Um rumor começou a se espalhar entre os servos na mansão sobre uma caneta e papel flutuantes, mas ninguém leva esse rumor a sério. Wen sentiu que há uma grande fonte de poder mágico a 3 quilômetros de distância e perguntou se esses monstros eram. Kijin perguntou se ela deveria se livrar dele. Ele respondeu que não era necessário. Ela precisava fazer isso. Ela disse que o entendia. Depois disso, ele usou a técnica de mover-se no espaço e foi para a estrada. No início do exame, ele tinha uma compreensão melhor da natureza da magia e dos poderes mágicos. Não havia praticamente nenhum poder mágico em seu corpo. Como ele entendeu isso? Ele aprendeu a determinar a quantidade aproximada de poder mágico em seres vivos à sua frente. Ele viu uma quimera de classe A. Ele olhou para o monstro e perguntou se ele sentiu o cheiro de presa aqui. Felizmente, ele poderia fazer um aquecimento antes do exame. A quimera imediatamente pulou sobre ele, mas ele pulou para trás e usou a técnica espiral de chamas furiosas. O corpo do monstro pegou fogo e depois ficou coberto de queimaduras e caiu no chão. Wen terminou com o monstro e voltou para a carruagem. Kijin agradeceu a ele por sua ajuda e perguntou como foi. Ele respondeu que o poder mágico da quimera era maior do que o dos outros monstros locais e ainda assim foi bastante decepcionante. Ela sorriu e respondeu que tudo estava como esperado do Sr. Wen. De repente, os cavalos pararam e o cocheiro ficou surpreso. Wen perguntou se algo aconteceu. O cocheiro respondeu que nada do tipo, apenas adiante, estava o cadáver de uma quimera, também carbonizado. Isso é claramente obra de algum mágico poderoso. Wen disse que estava se perguntando quem poderia ser. O tempo passou e eles chegaram à capital do Reino Arcela. Os exames de admissão para a Academia Mágica Arcela são os mesmos para todos, independentemente do status. Um grande número de pessoas de todo o continente vem para o exame, então apenas os verdadeiros talentos podem entrar na academia. Wen desceu da carruagem e dirigiu-se para a academia com Kijin atrás. Um grito descontente de um cara foi ouvido, que ordenou a todos que dessem passagem. Ele notou Wen e perguntou quem é este, senão o grande talento Granada Wen. Ele é meio educado em magia, então será imediatamente eliminado. Ele veio para se parecer com um palhaço, deu-lhe um olhar descontente e Wen acenou com a mão. Ele olhou para o cara e perguntou se este não era o famoso Sr. Simon, a quem tudo é dado por seus pais. No exame de admissão, eles não poderão ajudá-lo de forma alguma, então ele pede que ele tenha cuidado. Caso contrário, ele mesmo se tornará um palhaço. Simon chamou-o de lixo e perguntou indignado como ele se comporta. Ele usou mágica e perguntou se ele queria ficar sem as mãos antes do exame. Uma garota se adiantou e disse para ele parar imediatamente, porque conflitos entre examinados são proibidos. Se ele continuar do mesmo jeito, ela não hesitará em tomar medidas. Simon riu, zangado, e perguntou se ela é uma princesa da espada. Ele chamou seus companheiros
e disse para eles irem. Ele se virou e disse a Wayne que ele se lembraria disso. Mas lembre-se, Wayne ficou em silêncio e a garota perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que tudo era graças a ela. Ele pensou que o nome dela era Sophie, certo? Ela é a filha mais velha do Conde Norbert, uma das 7 grandes casas aristocráticas. Ela disse que era melhor ele não provocá-lo demais. Ele não sabia o quão famoso ele era por seu terrível comportamento. Wayne Ariu, e disse que é assim que é. Ele agradeceu por seus conselhos e após uma breve pausa, Sophie disse que a atmosfera ao redor dele de alguma forma mudou. Ela está certa. Ele a olhou sem entender e ela disse para ele esquecer. Depois disso, ela se virou e saiu. Wayne se perguntou sobre a atmosfera, mas definitivamente deveria ter mudado bastante. Mas ainda assim, essa mudança é muito perceptível. Ki-Jin disse que há muitos baderneiros aqui. Ela perguntou se deveria se livrar dele. Ele sorriu e disse que ela estava dizendo coisas tão perigosas com um rosto tão calmo. Ela respondeu que estava falando sério. Ele disse que todos eles seriam tratados daquela maneira por um tempo, então não deixe que ela exagere. Eles continuaram, e ela disse que o entendia. A academia disse que o exame de admissão está começando. Eles pedem a todos os examinados que vão para o local. O exame de admissão na Academia Mágica Arcella consiste em 3 partes: um teste escrito, um teste de magia e um teste prático. Wayne sentou-se em sua cadeira e o examinador sentou-se em frente a ele. O resto dos examinadores também se sentaram em seus lugares. Ki-Jin sentou-se em sua cadeira lá dentro. De repente, ela sentiu algo e ouviu a voz do Sr. Wayne em sua cabeça, usando telepatia. Ele disse a ela que, quando o exame estiver chegando ao fim, ele lhe dará suas respostas para que eles possam comparar as respostas um do outro. Ela perguntou frustrada se havia tal necessidade para o treinamento dela. Ele respondeu que nunca dói jogar pelo seguro, certo? Ela concordou com ele, e ele disse que, mesmo que eles escrevessem a resposta correta, ainda precisariam escrever uma explicação longa. Ela respondeu que o entendia. O examinador disse a eles para prosseguirem com o teste escrito. O teste escrito começou, e Wayne pensou que parecia haver muitas perguntas no teste escrito sobre os aspectos técnicos da magia. Embora ele tenha uma boa compreensão do lado teórico da magia, do lado técnico ele estudou superficialmente. Portanto, algumas dessas questões são incompreensíveis para ele. Felizmente, a maioria das perguntas ainda é dedicada à teoria. Se ele responder a todas as perguntas de teoria corretamente, ele ganhará pontos decentes. Depois de um tempo, o teste escrito terminou e o examinador começou a recolher os testes. E Wayne disse mentalmente a Ki-Jin que ele corrigiu algumas das respostas no teste dela, pois estavam erradas, então ela não deveria se preocupar. Ela pediu desculpas pela inconveniência a ele e ele respondeu que não era nada para se preocupar. Ela estava trabalhando tão intensamente nos últimos 3 dias que não é de se surpreender que ela esteja exausta. O teste de demonstração começou. Um dos examinandos começou a proferir um feitiço, ordenando que o fogo se transformasse em uma flecha que voasse em direção ao inimigo. Depois disso, uma flecha de fogo apareceu em sua mão. A essência do teste de demonstração era acertar o alvo. Tudo o que os examinandos precisavam fazer era ativar a magia na qual eram melhor. O examinador disparou uma flecha de fogo no alvo e acertou o centro. Ele estava satisfeito com isso, e Wayne pensou que tudo estava claro para ele. O nível deles era mais baixo do que ele esperava. Ele teria que reduzir ainda mais a quantidade de energia espiritual. Simon chamou Wayne e perguntou se era hora de ele sair daqui. Ele não achava isso. Ele nem mesmo seria capaz de ativar a magia. Wayne disse a ele para não pensar que ele ainda é o mesmo Wayne. Caso contrário, suas palavras podem voltar para assombrá-lo. Simon indignou-se e perguntou quem diabos ele pensa que é para falar com ele assim. O examinador o chamou e Simon disse a Wayne para olhar bem. Essa é a diferença entre eles. Ki-Jin disse com desagrado como esse lixo se atreve a se comparar a ele. Wayne disse a ela para não xingar, e ela pediu desculpas por isso. Ele disse a ela para não se preocupar. Muito em breve, ele veria a diferença entre ele. Ele disse a ela para não exagerar muito nesse teste e atirar com mais ou menos a mesma força que ele. Ela respondeu que ele pode contar com ela. Simon usou um ataque de relâmpago e disparou contra o alvo. Os outros examinandos ficaram surpresos. Este é um feitiço de velocidade. Isso é esperado de Simon, da família Partridge. Simon sorriu satisfeito e disse que foi fácil. Wayne pensou que ele tinha tanta precisão e concentração que excedeu suas expectativas. O examinador chamou Wayne Granado e ele perguntou se era a vez dele. Simon
passou por ele e perguntou se ele viu a diferença entre ele. Wayne deu um passo à frente e pensou que, ao contrário da magia, as técnicas Onmyodo não podem ser usadas sem um katashiro. Então, ele o escondeu com segurança de antemão. Seu tiro deve ser um pouco mais forte do que o de Simon, e ele ainda precisa imitar a pronúncia de um feitiço de velocidade. Ele lançou um feitiço e disparou uma bola de fogo. A bola de fogo quebrou o alvo e Wayne disse em voz baixa que exagerou. Os examinandos ficaram surpresos, e Simon também. Eles exclamaram: "O que foi isso?" Wayne pensou que ele parecia ter perdido um pouco o controle de sua energia espiritual. Ainda era difícil para ele controlar completamente esse corpo. Simon apontou o dedo para ele e disse que ele era um mentiroso. Ele nem tem uma gota de poder mágico. Como ele poderia ter um feitiço tão poderoso? O examinador começou a sussurrar: "Este é o mesmo Wayne da família Granado, que não tem poder mágico, certo? Como ele conseguiu um feitiço tão poderoso se não tinha poder mágico?" Então, Simon está certo. O examinador pediu silêncio e disse que a academia conduziria uma investigação com base no registro de todos os testes e identificaria todos os casos de trapaça. Mas isso só aconteceria após o término dos exames. Em seguida, é a vez de Kijin. Wayne pensou que ele ficaria para trás por enquanto. Simon disse com raiva que ele poderia ter trapaceado no teste de demonstração, mas que não pense que isso funcionará no teste prático. Wayne estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por um golpe ensurdecedor de Kijin. Todos ficaram surpresos com sua força, e ela mentalmente disse a Wayne que, como ele ordenou, o golpe dela tinha mais ou menos o mesmo poder que o dele. Wayne esqueceu completamente de impedi-la e respondeu que ela estava bem. Simon ficou muito bravo, e depois de um tempo, o teste prático começou. A essência do teste prático é a batalha entre os examinandos. Cada batalha dura 3 minutos, e cada participante tem apenas uma tentativa. Há apenas uma chance de demonstrar tudo o que ele é capaz em um teste prático. O fator de vencer ou perder para os oponentes não é considerado. Simon olhou para Wayne e perguntou se ele sabia quem era seu oponente. O examinador chamou Simon Patridge e Wayne Granado e os instruiu a se prepararem para a batalha. Simon riu e disse que pediu um pequeno favor à academia. Então, eles o colocaram como seu oponente. Wayne perguntou se isso não conta como trapaça. Simon perguntou se ele estava errado e que isso é uma celebração da justiça, onde ele revelará sua astúcia. Wayne pensou em como não parecer o vilão aqui. Simon disse que ele poderia gritar com todas as forças sobre a trapaça, mas ninguém acreditaria nele. Tal é a diferença entre suas famílias. Embora ele tenha passado no teste de demonstração, agora apenas a vergonha o aguarda diante de todos. Wayne respondeu que ele não teria tanta certeza disso. Será que ele pensa que pode se livrar disso? Simon disse que estava tão enfurecido com suas conversas que ele quebraria todos os ossos dele. Eles ficaram um de frente para o outro e o examinador anunciou o início da luta. Simon estendeu a mão para a frente e desejou a morte a Wayne. Em sua mão estava uma pedra mágica com a qual ele dirigia a magia de explosão em Wayne. Um enorme jorro de chamas correu em direção a Wayne e ele perguntou se Simon usou um cristal mágico e qual era o trapaceiro. Ele sorriu e decidiu que então ele também não se seguraria. Ele usou uma grande barreira de gelo e conteve as chamas. Simon ficou surpreso e disse que não poderia ser. Ele caiu no chão e começou a recuar. Ness se aproximou dele e Simon disse assustado para não se aproximar. Wayne tocou seu rosto e disse para ele tirar uma soneca, após o que usou a maldição do tecelão e Simon desmaiou. Simon caiu no chão e um cristal mágico caiu de sua mão. O examinador disse que a luta acabou vencedor Wayne. O examinador notou o cristal mágico e anunciou que Simon Patridge foi pego trapaceando. Sua participação no exame de entrada está anulada. Os examinandos começaram a cochichar. Simon estava trapaceando? Será que ele realmente queria ser o primeiro neste exame? Acontece que Wayne ganhou honestamente. Wayne saiu da arena e foi em direção a Sophie, se perguntando o que havia acontecido com ele. Ele se aproximou de Kijin e ela disse que ele fez um ótimo trabalho. Essa pessoa rude conseguiu sentir a diferença entre eles. Wayne sorriu e concordou, dizendo a ela para agir da mesma forma que fez no teste. Ela precisava focar no nível dele ao usar as técnicas. Seria ainda melhor se os ataques dela fossem um pouco mais fracos. Seus olhos se iluminaram e ela disse que entendeu e que ele pode contar com ela. Ele não disse nada e pensou que estava sendo atormentado por dúvidas vagas. Depois que a luta começou, ela usou um ataque muito poderoso e quebrou a arena. O examinador a declarou a vencedora e Wayne pensou que tudo estava como ele pensou. Com isso,
momento, o exame de entrada chegou ao fim. Depois de um tempo, no escritório do diretor da Academia Arcella, o diretor acariciou sua barba e leu informações sobre Wayne. Ele disse pensativamente que Wayne conseguiu conjurar um feitiço desconhecido e, ao mesmo tempo, não tinha nenhum grama de poder mágico. Não há evidências de trapaça de sua parte. Pelo contrário, ele descobriu outro trapaceiro. Ele sorriu e disse que Wayne era um espécime muito interessante. Ele acariciou sua barba novamente. Precisava falar com ele pessoalmente. 3 dias após o exame de entrada, Wayne estava de volta à Academia Arcella. Ele caminhou pelo corredor, se perguntando por que só ele foi convidado para uma conversa pessoal. Nem mesmo Kijin recebeu tal convite. Ele bateu na porta e o diretor o mandou entrar. Wayne entrou e se desculpou pela inconveniência. O diretor olhou para ele e disse que ele deve ser Wayne. Ele sorriu e disse que era o diretor da academia, Halo. Wayne ficou surpreso, porque ele é o diretor da Academia de Magia e o mago mais forte do reino de Arcella, Halo Vistave. Ele é o criador de mais de 100 feitiços mágicos e é conhecido como o pai da magia moderna. Ele é o mago mais forte e grandioso. Se ele não soubesse disso, o levaria por um bom velhinho de bom coração. O diretor se desculpou por fazê-lo percorrer uma distância tão longa, mas ele estava ansioso para aprender mais sobre sua magia. Wayne pensou sobre sua magia, ou melhor, sobre as técnicas de Onmyodo. O que ele deveria fazer? O diretor disse que não achava que fosse magia de jeito nenhum. Wayne ficou tenso e pensou que esse velho não era tão simples. Ele acredita que não tem chance de esconder as técnicas de Onmyodo dos olhos do maior mago do reino. Bem, ele não planejava esconder para sempre. Este é o momento certo. Ele suspirou e disse que o diretor estava certo. Ele não podia usar magia, já que não tinha poder mágico. Em vez disso, ele usava técnicas de Onmyodo. O diretor pensou por um momento e disse que nunca ouviu falar de algo assim. Wayne respondeu que era porque era sua invenção pessoal. O diretor perguntou: uma invenção pessoal com uma idade tão jovem? Ele se levantou da cadeira e disse que eles iriam ao trabalho. Um círculo mágico apareceu ao redor deles e eles entraram na arena. Wayne se perguntou se ele usou o espaço e trouxe 2 pessoas de uma vez sem nem mesmo conjurar o feitiço em voz alta. O diretor disse que tudo é muito simples. A magia que ele mostrou no teste prático, ou melhor, a técnica Onmyodo, seria mais correto dizer. Ele perguntou se mostraria a ele. Wayne disse que, se isso fosse tudo, por que não? O diretor disse que se ele entraria na academia de magia ou não dependeria do que ele mostrasse a ele. Wayne pensou que parecia que ele acabara de ser forçado a um 4º teste de entrada. Mesmo que ele seja considerado o mago mais forte do reino, ele já é um homem velho. Ele tentará não machucá-lo. Use as técnicas de Onmyodo de maneira adequada. De repente, bolas de fogo apareceram ao lado dele, que atacaram Wayne, mas ele repeliu o golpe. O diretor perguntou se ele ergueu uma barreira. Wayne perguntou por que ele atacou tão repentinamente. O diretor respondeu que ele estava muito relaxado. Então, decidiu animá-lo um pouco. Que ele não pense que ele é um simples velho. Ele acariciou sua barba e disse para ele dar o seu melhor. Wayne achava que era hora de mostrar a ele suas técnicas de Onmyodo. O diretor pensou que ele havia instantaneamente criado uma barreira protetora ao seu redor. Que jovem assustador, e ele nem mesmo atacou ainda. Ele sente a excitação como uma criança pequena. Wayne perguntou se ele é o mago mais forte e grandioso, e faíscas começaram a aparecer ao seu redor. O diretor confirmou suas palavras. Wayne disse que agora entende que ele tem esse título por um motivo, e que ele vai mostrar a ele o quão sério ele é. Após dizer isso, ele usou a técnica Onmyodo, chama fantasma suprema, e chamas azuis começaram a girar ao seu redor. Ele direcionou um enorme jorro de chamas em direção ao diretor, que ficou surpreso. Houve uma grande explosão, mas o diretor se teleportou e disse que foi perigoso. Dificilmente alguém poderia voltar disso. Ele retornou à arena e Wayne pensou que o diretor era muito mais forte do que qualquer Onmyoji do clã Tsuchimikado. Este mundo não é tão simples quanto parecia para ele. O diretor ofereceu conversar sobre como ele conseguiu esconder esse poder dentro de si mesmo. Wayne concordou e perguntou sobre o teste, se ele o passou. O diretor acariciou a barba e disse que ele passou no teste antes mesmo de começar. Wayne não o entendeu e o diretor disse que o exame que ele passou 3 dias atrás foi passado com sucesso e hoje ele o convidou apenas por interesse pessoal. Como essa academia mudará após sua chegada, ele mal pode esperar para descobrir. Wayne não pôde deixar de sorrir e pensar que esse é um velho astuto. Alguns dias depois, ele sorriu e disse ao seu mestre que eles finalmente conseguiram. Wayne disse com certeza. Kijin disse que eles foram realmente estúpidos ao apostar com o Sr. Wayne tão casualmente. Wayne disse que ninguém os forçou a concordar
concordar. Eles estavam satisfeitos com todas as condições e agora é hora de cumpri-las. Eles chegaram à porta e ele disse que eles haviam chegado. Ele disse a Kijin que com isso ele a estava chamando de volta. Ela começou a desaparecer e desejou boa sorte a ele. Wayne abriu as portas e entrou na sala de jantar. Harold perguntou quem é ele, se não é um pequeno inseto. Ele tem algo a dizer? Eles teriam preferido jantar sem ele presente. Wayne confirmou suas palavras e disse que teve sorte de encontrá-los dois tão rapidamente. Ele colocou a carta da academia na mesa e disse para eles darem uma olhada. Ele disse que era um aviso de matrícula, como eles concordaram. Eles podem ir embora da casa dos Granado. Dean exclamou que não podia ser. Harold perguntou por que ele estava tão alarmado. Isso é definitivamente uma carta falsa. Dean se acalmou e concordou. Não é possível que tal mediocridade como Wayne possa entrar na academia. Wayne pensou que isso era esperado. Ele perguntou, então ele só precisa provar o contrário, certo? Dean franziu o senho e perguntou o que Wayne quis dizer. Wayne disse que provaria a eles que o aviso de matrícula é genuíno. Ele sorriu e disse que para isso eles só precisam comparar suas forças. Harold pegou uma adaga e disse que isso era demais, que não o deixaria atrapalhar. Wayne parou a adaga e Harold disse que ele não podia se mover. Wayne continuou segurando a lâmina e disse ao irmão de Dean que talvez ele devesse parar de ficar de pé agora. Dean ficou bravo e disse para ele não se superestimar. Ele convocou uma chama e ordenou que queimasse seus inimigos até virarem cinzas. Ele usou um feitiço de fogo em Wayne e um enorme jorro de chamas apareceu. Harold sentou-se no chão e riu. Ele disse que isso seria uma lição para ele. Dean exalou e sorriu. Depois de um segundo, eles viram que Wayne estava intacto e ficaram muito surpresos. Wayne jogou uma adaga, que voou bem ao lado da cabeça de Dean, cortando uma mecha de seu cabelo. A adaga ficou presa na parede e Dean caiu no chão. Wayne disse que isso deveria ser suficiente para eles. Ele passou no exame de entrada, o que significa que agora é o chefe da casa. Ele oficialmente expulsa seus irmãos mais velhos da casa dos Granado. Ele pede a eles que embalem todas as suas coisas e saiam de casa amanhã. Wayne saiu e Harold perguntou ao seu irmão o que eles devem fazer agora. Eles conseguiram se livrar de seu importuno pai e agora eles só têm a opção de matá-lo. Dean disse para ele pensar no que e onde. Harold respondeu que ele tinha a culpa. Dean rangeu os dentes e disse que, como as coisas chegaram a esse ponto, ele só tem que jogar sua carta trunfo. Naquela noite, Dean estava em uma taverna. O sujeito contou as moedas no saco e disse que há 10 moedas de platina. Dean perguntou se ele seria capaz de matá-lo. O cara confirmou suas palavras e disse que eles podem contar com ele. Esse cara se chama Zodia. Ele é um assassino e mago do silêncio. Depois de um tempo, Wayne acordou. Um dos Shikigami o chamou e ele disse que sabia disso. Eles ainda decidiram. Certo, havia um grande círculo mágico sob a sua cama. Ele perguntou se eles o prenderam em uma barreira também, colocada dentro dessa magia de assassinato silencioso. Ele saiu da cama e tocou a barreira com o dedo. Ele disse que não hesitaram em usar qualquer método. Ele suspirou e se perguntou se poderia mostrar a eles um assassinato silencioso real. Nesse momento, houve risos do andar de baixo. Harold disse a Zodia que ele é simplesmente o melhor. Finalmente, ele verá como esse inseto miserável e satisfeito sofre. Era um perdedor, um fracassado, e permaneceu assim. Desde que ele conseguiu entrar na academia de magia, eles não têm outra opção senão matá-lo. Ele explodiu de riso e Zodia disse que de dentro a barreira está completamente cheia de magia de dissolução. Nem mesmo um osso permanecerá do alvo. Harold se levantou e disse que é ótimo. Não seria hora de eles o visitarem? Eles verão os frutos de sua vingança. Como eles poderiam perder isso? Ele perguntou a seu irmão se ele estava certo. Dean respondeu que não era que ele gostasse de vingança, mas que era seu dever como irmão mais velho ver com seus próprios olhos como seu irmão mais novo morre. Eles subiram as escadas e caminharam pelo corredor, com Wayne observando atrás dele. Zodia tocou a maçaneta e disse que antes de abrir a porta, ele deveria avisá-los. Eles não verão a visão mais agradável. Dean resmungou que era ótimo. Ele entrou na sala e perguntou ao inseto miserável como ele estava, mas eles viram que não havia ninguém na sala e ficaram muito surpresos. Zodia disse que não podia ser. Dean perguntou se ele não afirmou que sua barreira era perfeita. Zodia confirmou suas palavras e disse que esse tipo de barreira foi criado a partir de 2 círculos mágicos colocados em partes diferentes da mansão. É impossível sair dessa barreira, Dean exclamou. Então, por que ele não está aqui? De repente, veio a voz de Wayne por trás deles, dizendo que ele estava ali. Eles se viraram
viraram e Dean disse o nome de Wayne. Wayne cruzou os braços sobre o peito e disse que agora talvez possa esclarecer as coisas um pouco. Depois de ativar a barreira de assassinato silencioso, ele saiu dela e os encontrou. Não deixe o alvo do assassinato morto ou não, eles não acham? Zodiah exclamou. O que ele acabou de dizer? Wayne disse que ouviu a conversa deles inteira perfeitamente. Agora ele estava finalmente convencido, como seu pai havia dito, que ambos eram inadequados para o papel de chefe da casa. Harold gritou que ele era um inseto miserável. Dean ordenou ao assassino que o matasse. Zodiah respondeu que o faria sem precisar do lembrete dele. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Wayne acertou sua cabeça e disse que eles não devem perder a vigilância até terem certeza de que o alvo foi eliminado. Zodiah desmaiou e Wayne disse que é assim que a vingança deve funcionar. Os irmãos ficaram horrorizados e Wayne disse que agora ele acredita que a expulsão dos dois da casa dos Granado não foi uma medida suficiente. Se ele os deixar em paz, eles continuarão a incomodá-lo. Portanto, ele permitirá que eles conheçam todos os tormentos do inferno, para que tenham até medo de pegar uma faca nas mãos. Harold gritou para ele parar de falar bobagem. Wayne disse para ele calar a boca e ele ficou assustado. Dean pediu perdão e disse que não os incomodariam novamente. Então ele poderia perdoá-los. Wayne respondeu com um sorriso que nem sequer pensaria nisso. Dean ficou horrorizado e disse para ele ouvir a si mesmo, que ele está cruzando a linha. Wayne sorriu e ordenou que Tenko viesse. Depois de suas palavras, a silhueta de um monstro enorme apareceu acima deles, e eles gritaram de horror. Tenko é um dos 12 Shikigami, generais divinos que o servem. Ele é um mestre da ilusão. Se seus irmãos tentarem se infiltrar novamente no território dos Granado, eles serão imediatamente dominados por ilusões monstruosas. Eles não voltarão para essas terras novamente. Pela manhã, eles empacotaram suas coisas e deixaram a casa. Assim, Wayne se tornou o chefe da família Granado. Ele olhou para o retrato de seu pai e disse que definitivamente protegeria suas terras preciosas para que ele pudesse dormir em paz. Ele saiu do escritório e deixou o retrato de seu pai sorridente na mesa. Sobre a mesa. Algum tempo depois, na Academia Mágica Arcila, todos os estudantes se reuniram em mesas compridas em um salão enorme. Alguém pediu para que cumprimentassem o representante dos calouros e pediu que o Sr. Wayne Granado se adiantasse. Wayne pensou que ele mesmo não teria ficado em primeiro lugar no exame. Alguém aparentemente tentou, o diretor acariciou a barba e sorriu. Wayne pensou que o mais importante para ele era não repetir os erros de sua vida passada. Então, ele apenas aproveitaria a chance. Wayne subiu ao palco e os estudantes começaram a sussurrar. Esse é o perdedor Wayne, certo? Wayne levantou a mão no peito e disse que expressava sua gratidão em nome de todos pela magnífica cerimônia de entrada e que agora gostaria de abordar um tópico absurdo. Como ele não tem poderes mágicos, não pode usar magia, mas pode usar as chamadas técnicas de Onmyodo, que são semelhantes à magia. Todos presentes ficaram surpresos e Keegan pensou que finalmente, a partir de agora, todos teriam que apreciar o Sr. Wayne de uma nova maneira. Wayne disse que o Onmyodo requer energia espiritual em vez de poderes mágicos, o que ele felizmente possui, e estando no Onmyodo, ele pode afirmar com total certeza que é superior a qualquer um dos magos presentes. Os estudantes ficaram indignados, e Wayne disse que eles poderão verificar isso completamente durante sua vida juntos na academia. Suas técnicas de Onmyodo mudarão completamente sua visão de mundo. Pediu desculpas por ter soado tão arrogante em seu discurso. Esperava que tivessem um ótimo tempo juntos na academia. Keegan sorriu e pensou que não esperava nada menos dele. O diretor olhou para o salão e sorriu, dizendo que ele realmente conseguiu. O mago perguntou quanto ele gostou dessa apresentação, e ele respondeu que funcionou bem, porque, nesta academia, a habilidade é tudo. Wayne tem todo o direito de dizer que é superior, o mago pensou. O tempo passou. Os estudantes ocuparam seus lugares na sala de aula e Wayne notou que estava sendo ignorado insolentemente, mas isso fazia parte de seu plano. Sophie se aproximou dele e disse que sua apresentação recente foi muito provocativa. Wayne perguntou se ela achava que tinha ido bem. Ela perguntou se ele estava falando sério. Seu comentário só provocou raiva entre os estudantes, não é? Os estudantes lhe lançaram olhares insatisfeitos, e ele disse que era bastante possível, mas era isso que ele queria. Ela olhou para ele surpresa, e ele perguntou se ela se lembrava do que ele disse na cerimônia de entrada. Ele provará a eles que é superior a todos com suas técnicas de Onmyodo. Ele subirá ao topo da Academia de Magia de Arsenal com elas. Sophie entendeu. Então,
Era isso que ele estava planejando. Ela perguntou quando ele conseguiu inventar essa nova magia, e ele disse que era Onmyodo. Não a confunda. Ele passou toda a vida nisso. Sophie perguntou o que ele queria dizer com toda a vida. Na plateia, Keegan entrou e chamou o Sr. Wayne. Ela disse que estava de volta e ele perguntou como foi. Ela respondeu que havia uma cantina separada no norte e no sul da academia. A cantina na ala norte é famosa por suas tortas de maçã recém-assada. Ele sorriu e disse que iriam lá verificar imediatamente. Ele se virou para Sophie e estendeu a mão para ela, dizendo que estava feliz em estudar com ela. Ela apertou a mão dele e disse que também estava feliz. Wayne e Keegan saíram, e Sophie pensou se ele realmente era o mesmo Wayne. Uma mariposa roxa pousou na janela e a observou. O tempo passou, e a mariposa pousou no dedo de um homem. Ele perguntou se ela encontrou o que ele pediu. Ele sorriu e disse que, como esperado, os estudantes da Academia Arsila produziriam um excelente material genético. Ele olhou para o retrato de Sophie e perguntou se ela tinha potencial para despertar. Ele esfregou o queixo e riu. Isso é excelente. Uma vez que ele a tenha, ninguém terá mais medo dele. Nem mesmo este rolo Vistave pode ser comparado com o desperto. E então ele capturará Arsila. Já faz uma semana desde que comecei a escola. O mago disse aos estudantes que teriam combates simulados para ver quão propensos cada um deles era com habilidades de espada, já que a magia é proibida nesse combate. Eles devem mostrar seus talentos físicos, já que é apenas uma luta de treino. Eles usarão espadas de madeira. Ele bateu palmas e disse aos estudantes para formarem pare e então começarem. Uma garota se aproximou de Sophie e timidamente perguntou se poderia ser sua parceira de treino. Ela concordou e disse que ficaria feliz em lutar com ela. Wayne a observava e Keegan perguntou se ele gostaria de ser seu parceiro. Ele se virou para ela e disse que tinha planejado fazer isso. Nesse caso, ela sugeriu começar logo, mas Wayne acenou com a mão e disse para esperar um pouco. Ele queria assistir Sophie lutar. Ela ficou chateada e disse que o entendia. A luta começou e Sophie avançou atacando a garota, derrubando sua espada no chão e fazendo-a cair. Aqueles que assistiam à luta disseram que foi incrível. Nada menos era esperado de um membro da família Norbert. Parece que as filhas desta família são criadas de geração em geração como mestres da espada. Wayne disse que era divertido, e Keegan disse ao mestre que o tempo estava se esgotando. Ele concordou e perguntou por que eles não começavam. A garota disse a Sophie que estava imensamente grata a ela, pois ela era tão forte que nem teve chance de vencer. Sophie agradeceu pelo elogio e disse que ainda tem muito a aprender com Wayne. A garota respondeu que não é assim, porque não a chamam de princesa da espada à toa. Mesmo que Wayne tenha ficado em primeiro lugar no exame, se houvesse um teste de esgrima, a SRA, Sophie teria ficado em primeiro lugar. Ele sorriu e agradeceu. Ela ouviu o som dos impactos e olhou na direção do som. Keegan e Wayne cruzaram espada, e os estudantes disseram, surpresos, que o ritmo deles era completamente diferente. Sophie ficou fascinada com a luta dele. Eles rapidamente apararam os golpes um do outro e contra-atacaram. Wayne pensou que Keegan não estava brincando. Ela estava atacando com toda a sua força. Ela levantou a espada e atacou Wayne, mas ele se esquivou e a segurou pela nuca com a espada. Ele sorriu e disse que encerrariam o treino ali. Keegan sorriu e disse que sabia que não tinha chance contra o Sr. Wayne. Wayne disse a ela que ela era uma atriz nata. Ela perguntou se ele percebeu então. Ele respondeu que só percebeu no final. Ele pôs a mão no ombro dela e disse que da próxima vez ela não deveria tentar se destacar na multidão. Deixe-o lutar seriamente. Keegan sorriu e disse que levaria isso em consideração. Sophie se aproximou de Wayne e perguntou se ele se importava de lutar com ela. Ele respondeu que na verdade também queria lutar com ela. Eles ficaram um de frente para o outro, lutariam até o fim e não pegariam leve. Os estudantes se aglomeraram ao redor deles com interesse. O combate entre Wayne, que ficou em primeiro lugar, e Sophie, que ficou em segundo no exame. Qual deles venceria? Sophie avançou, mas Wayne a segurou. Ela pensou que ele realmente não era o mesmo Wayne. Sua técnica de combate era diferente de tudo o que ensinavam nas escolas de esgrima de Arsenal. Era uma técnica completamente desconhecida para ela, assim como o Onmyodo, do qual ninguém sabia nada. Ela simplesmente não conseguia compreendê-lo, mas era por isso que queria que sua espada a ajudasse a conhecê-lo melhor. Wayne olhou para Sophie e percebeu que o poder mágico em seu corpo estava um pouco desigualmente distribuído. Ela não melhoraria muito se continuasse assim. Bem, ele tentaria corrigir isso. Ela o atacou novamente, mas ele desviou e puxou um Katushiro. Depois usou o tremor do solo e o chão sob os pés de Sophie
começou a se elevar. Os estudantes ficaram surpresos. Era magia. Mas isso era proibido neste treino. Não, era uma técnica de Onmyodo. Ninguém proibiu o uso de Onmyodo. Sophie ficou preocupada e se perguntou por que ele de repente queria vencer a qualquer custo. De repente, ele estava atrás dela e ergueu sua espada dizendo: "O que ela fará agora?" Ela reagiu rapidamente e desarmou-o, dizendo que ele não esperaria isso. Ela ficou surpresa que ele tenha soltado a espada. Ele disse que não foi ruim e admitiu sua derrota. Ela disse confusa que ele ainda poderia ter pego a espada. Ele disse que, como a magia estava proibida, ele usou apenas o Onmyodo. Ela perguntou se isso soava como uma fraude. Se ela não achava, ele quebrou as regras, o que significa que ele perdeu. Sophie, de repente, sentiu que o poder mágico em seu corpo se estabilizou. Era esse o objetivo de Wayne desde o início? Desde quando ele percebeu isso? Ela agradeceu com um sorriso, e ele disse que não achava que tinha feito algo que merecesse sua gratidão. Ele desceu as escadas, e ela pensou que, por causa dessa luta, ela só conseguiu entender uma coisa sobre Wayne. Ele ainda mostrava sua gentileza, como quando eles eram crianças. Ela estava sentada no gramado e chorando, mas Wayne se aproximou dela e colocou uma coroa de flores em sua cabeça. Wayne ficou muito mais forte, mas ainda mostrava sua bondade. Os estudantes começaram a falar que Wayne se gabou de sua força, mas no final, perdeu pateticamente. Não importa se ele usou seu Onmyodo em vez de magia, ainda era uma fraude, não era? Keegan olhou para eles ameaçadoramente, mas Wayne disse que estava tudo bem. Sophie disse aos garotos que houve um mal-entendido. Wayne usou uma técnica de Onmyodo para corrigir o fluxo de magia em seu corpo. O estudante perguntou se ela estava certa de que não estava enganada. Isso é verdade porque, com suas habilidades de esgrima, ele teria facilmente derrotado ela sem usar Onmyodo. Ela estava certa, Wayne. Wayne disse que isso era apenas parte disso. Ele acreditava que em uma batalha real não seria capaz de derrotar Sophie, mas na próxima vez, ele definitivamente não se renderia a ela. Sophie estava sempre pronta para a vingança. Agora, os estudantes começaram a dizer que ele usou a técnica em Sophie, mesmo que Sophie dissesse isso. Então era verdade. Ele também conseguiu durante o treino. Se for esse o caso, o poder de Wayne é real. Wayne é um ótimo cara, e eles estavam errados em pensar que ele era apenas um valentão. Wayne disse a Sophie que agora ele a devia. Sem ela, ele não teria conseguido se aproximar de seus colegas de classe por muito tempo. Sophie sorriu e disse que ficaria feliz em ajudá-lo, porque se ela deixasse tudo como estava, ele seria mal compreendido. Wayne gostaria de discutir esse assunto um pouco mais com ela depois da aula. Eles poderiam ir para a mansão dele. Ele a trataria como um sinal de gratidão. Ela agradeceu e aceitou seu convite. Algum tempo depois, nas proximidades da capital, a mansão da família Granada. Eles se sentaram à mesa e Kijin pediu desculpas pela espera. Ela trouxe chá preto e Wayne agradeceu. Sophie só agora percebeu que Kijin tinha sido sua serviçal o tempo todo. Ele perguntou se isso não era algo comum na academia de magia. Ele gostaria de conversar com ela sobre como é facilmente mal interpretado. Sophie disse que às vezes ele age um pouco arrogantemente e por causa disso, os colegas tentam evitar cruzar o caminho dele. Ele perguntou se ele não havia entendido isso antes. Ele nunca realmente pensou dessa forma. Talvez isso também fosse uma das razões pelas quais o clã Tsuchi Mikado queria se livrar dele. Ele achava bastante normal ser confiante em si mesmo. Talvez devesse se comportar um pouco mais modestamente se não quisesse repetir velhos erros. Sophie disse que, se resolverem todos os mal-entendidos, as pessoas entenderão o quão bom ele é. Wayne disse que este é um problema a ser abordado no futuro. O que ele faria sem ela? Sophie perguntou se poderia ajudá-lo a se enturmar com a turma. Afinal, ele já a ajudou durante o treino. Além disso, ela gostaria de conhecê-lo melhor. Ele agradeceu e eles conversaram por muito tempo sentados à mesa e tomando chá. A noite chegou e Sophie foi para casa. Parecia a ele que ela se tornou sua primeira namorada na academia. Sophie caminhou pela rua e pensou que não se comunicava com ninguém assim há muito tempo. Todos tinham medo de sua família. Então, poucos começavam uma conversa com ela. Talvez a confiança de Wayne o impeça de se preocupar com isso. A vida escolar será mais divertida do que ela pensava. De repente, ela viu um homem caído à sua frente e correu até ele com uma pergunta se estava tudo bem. A senhora idosa de Hobby disse que torceu o tornozelo um pouco e pediu à jovem se ela poderia ajudá-la, pois sua casa não ficava longe dali. Sophie disse à senhora que a levaria nas costas para que ela não precisasse forçar as pernas. A senhora idosa
garota se revelou uma maga e agradeceu a jovem, pois seria muito mais fácil para ela pegá-la assim. Sophie se virou em choque, mas imediatamente desmaiou nos braços de um jovem mago que a arrastou sob a luz do pôr do sol. Keegan disse ao mestre que uma criada da casa Norbert havia chegado. Wayne perguntou se a essa hora da noite Sophie não estaria em sua mansão. A criada disse que ela já havia ido embora há muito tempo. A criada disse que ela nunca voltou para a mansão. Isso os deixou preocupados. A criada pediu a ele que entrasse em contato se soubesse de alguma coisa e descobrisse o paradeiro de Sophie. Ele a contataria primeiro e depois a criada saiu imediatamente. Wayne chamou Taimo e disse que ouviu tudo. Ele precisa descobrir onde Sophie está. Taimo entendeu e desapareceu imediatamente. Wayne tinha um mau pressentimento. Nesse momento, Sophie estava sentada em uma sala escura e a luz da lâmpada brilhava apenas sobre ela. Ela estava acorrentada e presa a uma cadeira. Ela se perguntou se esse pressentimento ruim não se concretizaria. Sophie abriu os olhos e se lembrou de que queria ajudar a senhora idosa e, em seguida, o homem que a observava o tempo todo. A garota que se passou por uma senhora idosa estava na sala com ela agora. Ela imediatamente perguntou quem eles eram. A garota perguntou se ela não se lembrava de como a pegaram. Sophie percebeu que era ela. A garota ficou feliz por ela se lembrar dela. Sophie começou a gritar e perguntou o que eles queriam dela. O homem a ordenou a não ficar nervosa, pois seria uma pena se ela morresse rapidamente de exaustão física. Sophie perguntou o que ele havia feito. O homem puxou uma alavanca e um enorme cristal roxo brilhante apareceu atrás dela. De repente, ela sentiu uma dor aguda e perguntou o que ele havia feito. O homem disse que a dor era devido à alta concentração de poder mágico fluindo para o corpo dela. Era um sacrifício necessário se quisessem extrair seus genes do fator mágico. Sophie perguntou sobre a extração do fator mágico. Os cientistas se tornaram muito ameaçadores e disseram que ela estava falando demais. O homem a pegou pelo rosto e disse que, se ela quisesse viver um pouco mais, deveria ficar quieta. Sophie percebeu que eles eram membros da Lunatória. A garota pensou em como ela sabia sobre ele. A Lunatória é o nome da organização a que pertencem. Eles são as forças da oposição radical hostis aos aristocratas. A garota perguntou se ela estava certa. O estudioso ficou lisonjeado por saber que as 7 grandes casas aristocráticas já estavam cientes de sua existência. Ele a iluminaria sobre os objetivos de sua organização. O mundo que a aristocracia havia trabalhado tão arduamente para criar seria purificado do sistema construído sobre linhagens de sangue. Todos se tornariam iguais em força, independentemente da pureza de sangue. Com o fator mágico dela, ele criaria uma poção que aumenta o potencial mágico. Com essa cura, todos os fracos e perdedores conseguirão um pouco de justiça. Em troca da poção, eles servirão a Lunatória para sempre. E, uma vez que expulsarem toda a aristocracia do país, um novo mundo nascerá. Sophie disse que ninguém permitiria isso. Os cientistas puxaram a alavanca novamente e o cristal começou a brilhar ainda mais intensamente. Sophie começou a gritar de dor. Em breve, completo. O mais curto caminho com o número mínimo de oponentes. Wayne não o deixou terminar e disse que não precisavam de um atalho. Todos pagarão caro se ousarem ofendê-lo. Ele ativou Suzaku, Kojin, Genbu e Dain, e eles deveriam segui-lo. Um castelo abandonado a oeste, na porta da frente, o guarda boceja e percebe que uma multidão de pessoas está se aproximando dele. Ele ordenou que parassem e disse que este não era um lugar onde deixavam todos os tipos de aristocratas como ele. Eles precisavam sair daqui o mais rápido possível. Wayne não o ouviu e foi até o portão. O guarda o agarrou pelo ombro e perguntou se ele não o tinha ouvido. Wayne jogou o guarda no chão com um único movimento e disse que ele estava no caminho. Outro guarda percebeu isso e chamou atenção, dizendo que estavam sendo atacados. Todos correram imediatamente para a cena. Genbu colocou as mãos no rosto quando viu que havia tantos inimigos aqui. Wayne disse a Genbu para agir e Genbu, o serpente dourado, pediu para lhe dar uma chance. Ele pegou um dos guardas e começou a balançá-lo, derrubando o restante dos guardas. Todos os outros entraram no castelo e Wayne se perguntou como poderiam chegar ao calabouço. Eles precisavam descer pela escada. Inesperadamente, os guardas gritaram para o resto para não deixá-los ir mais longe. Wayne disse a Suzaku e Dain para se livrarem daqueles caras. Suzaku, o pardal escarlate, perguntou se era a vez deles. O grande segredo os espancaria. Eles começaram a lidar com os inimigos, mas uma garota saiu do castelo e perguntou se esses eram os amigos de Sophie que vieram para resgatá-la. Kijin, olhando apenas para a aura da garota,
percebeu que ela era muito forte. Ela pediu a Wayne para deixar essa garota com ela. Wayne disse que estava contando com ela e entrou no castelo passando pela garota. Ela virou-se e ficou perplexa, porque ele passou por ela tão facilmente. Ela queria atacá-lo, mas no mesmo momento, Keegan a atacou com um raio. A garota ficou surpresa e perguntou o que foi aquilo. Ela pensou que essa garota era um pouco melhor do que o resto dos magos, já que ela não lançava feitiços em voz alta. No entanto, não importa como se olhe para ela. Ela ainda é fraca. A garota espetou uma seringa em seu pescoço e perguntou por que ela não aumenta a dose do medicamento. Isso se chama Makisha, o protótipo de uma poção que aumenta o potencial mágico. Com essa poção milagrosa, qualquer um pode se tornar um super-humano. Kijin perguntou se ela queria dizer um monstro. A garota disse para não ter esperanças de uma morte rápida. Pode parecer um fanfarrão, mas Kijin é uma profissional em matar monstros. Portanto, deixe-a cuidar disso. Enquanto isso, no calabouço subterrâneo, Taimo diz ao mestre que a sala no final do corredor é onde Sophie está sendo mantida. Wayne entendeu e pediu a Taimo que cuidasse dos guardas magos. Genbu terá que evacuar os prisioneiros e curar qualquer pessoa ferida. Com graça, Taimo e a tartaruga negra, Genbu, se prepararam para fazer as tarefas. Os guardas gritaram com os inimigos que nunca os deixariam ir mais longe. Taimo os cortou ao meio com sua arma e pediu a eles para pararem de ser tão incivilizados. Genbu começou a curar a garota prisioneira e sua dor desapareceu instantaneamente. Ela estava imensamente grata ao reverenciado santo Genbu, e Genbu sorriu docemente para ela e se perguntou quem era o santo. Um guarda irrompeu na sala de experimentos e começou a gritar que tinha um intruso. O cientista perguntou se ele esqueceu seu lugar. Eles precisam se livrar deles e não perturbar enquanto ele está ocupado. O guarda grita que os inimigos ocuparam quase todo o castelo. O cientista ficou muito surpreso com isso e, virando-se, viu o guarda começar a cair morto no chão devido ao ataque de Wayne. O cientista deu risadinhas e perguntou se ele estava ali para salvar Sophie. Uma exausta Sophie também o notou, e ele disse a ela que agora tudo ficaria bem. Ela aguentou bem. O cientista perguntou a este otimista se ele já tinha decidido que havia vencido. Wayne perguntou de volta se ele realmente achava que poderia vencê-lo. Ele não tinha chance, pois era um jogo unilateral. Nesse momento, Dain e Suzaku terminaram sua tarefa. Foi fácil, mas Keegan enfrentou um oponente forte. Mesmo assim, ela é a principal entre eles. Então, ela com certeza lidará com isso. A habilidade inata de Keegan é especial. A garota zombou dela e perguntou o que estava acontecendo com ela. Ela é profissional em matar monstros, não é? Keegan percebeu que, em termos físicos, a força dessa garota ainda a supera. A garota a esfaqueou com suas garras afiadas e perguntou se seus golpes eram fortes, não é? Kijin bloqueou o ataque e começou a se afastar da garota, mas ela claramente percebe que ela está tentando se esconder. Ela a atacou e Kijin conseguiu desviar esse golpe apertando os dentes. A garota perguntou se eles ainda iriam salvar alguém a esse ritmo. Ela e seus amigos em breve irão para a sepultura, não acha? De repente, ela notou uma montanha de guardas derrotados e perguntou como eles fizeram isso. Suzaku perguntou se ela estaria brincando por muito tempo. Eles já terminaram faz tempo com sua metade. A garota disse que tinha ajudantes idiota. Nesse caso, ela terminará com essa garota e cuidará dele. Suzaku e Dane riram de sua crença de que ela venceria Kijin. Isso é uma piada muito engraçada. Ela deveria ser mais realista sobre suas habilidades. A garota entendeu tudo e, nesse caso, simplesmente os cutucaria no rosto com um fato. Ela avançou com garras ensanguentadas para que pudessem ver sua vitória reivindicada. Kijin disse que seria a única a morrer aqui e ativou a habilidade de retorno instantâneo. A garota recuou um passo e Keegan a atacou. Ela já sabia como atacaria a garota ferida, não consegue acreditar. Aqui está a arte do ataque surpresa. Suzaku pensa que sua habilidade de rebobinar o tempo é uma fraude afinal. Keegan perguntou a Den. Ela também tem uma habilidade natural interessante, não é? Gianni diz que se ela gosta tanto dessa habilidade, então eles podem trocar. Suzaku diz que mesmo que eles realmente queiram, não serão capazes de fazê-lo. Além disso, o moribundo será muito enfraquecido sem sua habilidade inata. Cada um dos 12 Shikigami generais divinos tem sua própria habilidade inata. A habilidade de Kijin é o retorno de um momento. Essa habilidade permite rebobinar o tempo de um objeto visível em cerca de um segundo. Essa habilidade inata a torna a mais forte entre os 12 Shikigami generais divinos. No entanto, ela não pensou que teria que recorrer ao uso de uma habilidade inata. Ela diz que a garota costumava se injetar com essa coisa. Ela teme imaginar o que aconteceria se,
Por meio de seus experimentos, Luna Taioria conseguisse encontrar uma maneira de melhorar essa droga. Keegan pede mentalmente ao mestre que seja mais cuidadoso nesse momento. Wayne rompe as algemas que seguram Sophie, ela se segurou bem e agora tudo ficará bem. Sophie tentou avisar Wayne de que esse cara não é tão simples e ele deveria ser mais cuidadoso. Wayne chamou Timo e pediu para ele levar Sophie embora. Ele olhou para a seringa e viu uma Ki. É uma droga milagrosa que pode dar a qualquer um poder mágico monstruoso. A eficácia da droga é totalmente comprovada. Embora ainda esteja na fase de testes, agora, com o Gene mágico, a droga está finalmente completa e os cientistas podem induzir artificialmente o despertar. Todos serão iguais e não haverá fracos e fortes, não é maravilhoso? Wayne disse que isso é completa bobagem. Ele não gostaria de viver em um mundo assim. Seus ideais são criados apenas para consolá-lo. O mago disse que isso era muito irritante e, aparentemente, ele ainda teria que matar Wayne. Ele injetou a droga em si mesmo e se transformou em um terrível monstro enorme, e sua força começou a aumentar. Wayne disse que o apelido de monstro combinaria com ele. O cientista diz que esta é uma forma adequada para o rei que governará este mundo. Wayne não pensa assim, mas ele se lembra de que em uma vida passada, ele derrotou quase todos os espíritos malignos. Esse cara é algo parecido com eles. Agora, nesse caso, é hora de Wayne exercer o mal. O cientista o chamou de garoto engraçado, já que decidiu que era capaz de derrotá-lo. O desperto, infelizmente, nada disso acontecerá. Ele estava instantaneamente atrás de Wayne, mas ele ativou sua lâmina espiritual e impediu o monstro de atacar. A pele do monstro ficou mais dura do que aço. Wayne ainda acha que pode feri-lo com aquela lâmina? Wayne perguntou. Nesse caso, como ele está? Ele ativou a habilidade de super velocidade e começou a desferir muitos golpes no monstro. Ele também ativou a imagem residual e espetou o ombro do monstro. O monstro o vê atacar, mas sente a dor do golpe um segundo depois. Ele sabia que Wayne estava praticando um tipo de magia desconhecida para ele, mas o que ele dirá sobre isso? Se não puder usar magia normal, então não será capaz de dissipá-la. Ele ativou a maldição que prendia Wayne Haynes. Ele percebeu que essas correntes mágicas estavam impedindo-o de se mover. Para se livrar delas, ele precisaria colocar mais magia nelas do que o monstro fez, mas ele não tem poderes mágicos, e se ele deixar tudo assim, pode morrer. E se ele usar o oposto da magia, energia espiritual, e atacar seus pontos fracos com isso? O monstro começou a rir e ordenou que ele morresse. Wayne disse que não podia esperar por isso e quebrou as correntes. O monstro ficou muito surpreso e, em um segundo, recebeu um golpe. Ele perguntou se realmente achava que sua espada não podia feri-lo. O sangue vermelho escarlate pingou no chão. Wayne concentrou seu poder de ataque em um ponto e conseguiu atravessar a pele do monstro. Ele brilhava com uma aura incrivelmente forte e o monstro o pediu para esperar. Ele não podia deixar de admirar suas habilidades. Ele ainda não havia conhecido um homem capaz de resistir ao despertado. Ele o ouvirá? Por que ele não deveria se juntar a Luna Taioria? Ele pode se tornar a mão direita do monstro e juntos reconstruirão este mundo. Wayne riu e disse que isso nunca aconteceria. Em primeiro lugar, ele não quer servir a ninguém, mesmo que troquem de papéis, ele não quer cooperar com ele. Além disso, ele ainda está com raiva e não descansará até matá-lo. O monstro disse que era uma grande pena, mas isso significava que ele não tinha escolha a não ser matá-lo ali e agora. Ele mostrará a ele o verdadeiro poder do despertado. Ele ativou a habilidade de explosão, que foi vista mesmo do lado de fora do castelo. Dentro do castelo, tudo começou a desmoronar e pedras começaram a cair do teto. Os Shikigami ativaram a barreira para se protegerem das pedras que caíam. Wayne voou pelo ar e disse que era forte, mas era inútil se o monstro nem conseguisse acertá-lo. O monstro cresceu asas e também voou pelo ar. Wayne o chamou de teimoso e ativou uma onda espiritual, enviando-a para o monstro, que foi arremessado vários metros para longe. Wayne é muito mais forte do que ele pensava. Ele não é de forma alguma inferior à sua versão desperta. O monstro notou seus Shikigami perto do castelo e sorriu astutamente. Ele imediatamente correu em direção a eles e começou a gritar que libertaria o poder do despertado em sua totalidade. Wayne não será capaz de atacá-lo e proteger seus camaradas ao mesmo tempo. Ele o chamou de psicopata que decidiu matar todos os seus subordinados ao mesmo tempo. Ele perguntou a Eugene se ela podia ouvi-lo e, se pudesse, teria que ficar um pouco mais séria, mas ela e todos os outros
tinham que garantir a segurança das pessoas salvas. A chama espiritual suprema é a técnica de ataque mais forte. Sempre foi assim. Mas se ele colocar outras técnicas de Onmyode nessa técnica, o poder aumentará muitas vezes. Brilho de chama negra de aura espiritual, enriquecida com chama negra. Isso forma uma mistura complexa de energia espiritual. O fluxo turbulento de energia espiritual tem um poder destrutivo incrível. O monstro grita que essa chama não pode detê-lo. Ele ativou a explosão, mas Wayne não permitirá que ninguém morra. Ele enviou toda a sua força para o monstro em um núcleo incrivelmente grande de seu poder, e a força surgiu no céu, que em um segundo foi direcionada para o monstro. O monstro grita que isso é simplesmente impossível, pois ele, como um despertado, simplesmente não pode perder. Seu corpo carbonizado começou a cair no chão, e Wayne se aproximou dele. Assim como ele disse, o espírito maligno será banido pela habilidade de purificação. Sua vida era uma sólida sequência negra. Ele tentou dizer algo aos seus pais, mas os viu mortos. Seus pais foram mortos por ladrões quando ele era criança. A partir desse momento, ele começou a estudar desesperadamente magia para sua própria sobrevivência. Ele teve a sorte de encontrar patronos e se tornou um cientista. Ele até conheceu seu amor, mas essa felicidade se mostrou muito frágil. Sua amada foi tirada à força por um aristocrata devido ao seu baixo status. Ele não pôde protegê-la. Ele tinha um suprimento fraco de poder mágico e praticamente nenhum talento para a magia, o que o levou a escrever uma dissertação inovadora sobre magia. Mas antes que pudesse piscar os olhos, todas as suas conquistas foram apropriadas por seu patrono aristocrático. Ele mudou. Ele não pode permitir que as pessoas experimentem a tristeza como ele. Ele deve criar um mundo em que os plebeus fracos possam prevalecer. Um mundo real onde todos são iguais. A purificação é uma técnica Onmyodo, que reproduz as memórias do alvo e, assim, purifica a alma da impureza. Ele está sobrecarregado com sede de vingança e, por causa disso, a escuridão entrou em seu coração e o distorceu. Ele fez o que achou que era certo, mas ele cometeu crimes terríveis, nos quais não houve justiça. Ele nem teve tempo de entender quando se tornou como aqueles que ele odiava em busca de sua ambição. Ele simplesmente fechou os olhos para todos os seus erros. Ele gostaria de se redimir por seus crimes agora que foi derrotado. Isso é tudo o que ele consegue pensar com base em seu passado. Wayne não pode dizer que ele é um vilão até o âmago. Se ele quiser se redimir por seus pecados, então pode se juntar a Wayne. Ele tem o objetivo certo, mas escolheu a implementação errada. Desta vez, com a abordagem certa, seus sonhos podem se tornar realidade. Ele é capaz de usar seu conhecimento superior de magia sob a orientação de Wayne. Sob a orientação de Wayne, os cientistas começaram a chorar e perguntaram se ele estava certo. Wayne estendeu a mão para ele e disse para ele realizar seu sonho em nome de todos aqueles que não tiveram sorte nesta vida. Não é essa a maneira mais apropriada de espiar seus crimes? Os cientistas agradeceram a ele e juraram que colocariam alma e corpo neste negócio. Wayne ficará feliz em trabalhar com ele. Foi assim que eles salvaram Sophie e destruíram a teoria Luna. Os membros sobreviventes da sociedade secreta foram detidos. Máquia, uma droga que eles criaram para aumentar as habilidades mágicas, foi completamente queimada. Sophie recebeu tratamento rapidamente do mestre de medicina do Shikigami, Genbu, e está se recuperando. Não foram observados efeitos colaterais. Os cavaleiros cuidaram dos prisioneiros e cada um deles foi devolvido para casa. Todos agradeceram a ele e nunca esquecerão sua bondade. Wayne costumava salvar pessoas à margem. Então, isso é novo para ele. Esse incidente se espalhou rapidamente pela cidade. E, em breve, chegou ao Jornal Real na primeira página. Kijin disse ao mestre que finalmente ganhou fama. Mas o que é essa carta em suas mãos? Wayne diz que esta carta é do chefe da família Norbert, ou seja, do pai de Sophie. É uma carta de agradecimento e também o convida para sua mansão. Kijin disse que isso não é surpreendente, porque Sophie está viva apenas graças a ele. Wayne acredita que não fez nada de especial e apenas salvou seu amigo. Como era de se esperar do Sr. Wayne, ele é muito generoso. Ele não discute que isso trouxe muitos benefícios a ele. Eles estão em dívida com a família Norbert, uma das 7 grandes famílias aristocráticas. Isso pode ter um grande impacto no futuro de uma pequena família aristocrática como a família Granado, embora pareça a ele que eles receberão no máximo uma palavra de gratidão e uma recompensa em dinheiro. Então ele pensou, mas a realidade superou todas as suas expectativas. Ele chegou ao palácio e encontrou o Sr. Norbert. Ele se curvou e agradeceu pelo convite, e pelo Norbert diz que é uma pequena maneira de expressar sua gratidão.
Ele o convidou a se sentar e Wayne aproveitou sua hospitalidade. Para começar, ele gostaria de fazer uma pergunta. Wayne gostaria de se casar com Sophie? Wayne cuspiu todo o chá da boca quando ouviu isso. Ele perguntou se poderia se casar e Norbert começou a enxugar o rosto do chá e confirmou. Wayne pediu perdão por isso, mas sua oferta foi muito chocante. Norbert não planejava pressionar o salvador de sua filha. Ele se desculpou por sua aspereza. Sem ele, essa história de sequestro não teria terminado tão facilmente. Ele poderia perder sua filha e o reino de Alistela sofreria um grande golpe. Sua proposta de casamento é motivada apenas pelo desejo de retribuir a gentileza da família Granado. Ele pergunta novamente se ele gostaria de se casar com sua filha. Wayne perguntou se Sophie sabia sobre a conversa deles. Claro que não. Wayne não queria tomar uma decisão precipitada sem saber o que Sophie pensa sobre tudo isso. Ele é forçado a recusar porque Sophie é sua querida colega de classe. Depois dessas palavras, Norbert quis fazer Wayne ainda mais parte de sua família. Como Wayne acha que Sophie é uma boa candidata à esposa? Pode soar inacreditável vindo dos lábios de seu pai, mas Sophie é realmente bonita e tem maneiras refinadas. Ela não é apenas corajosa, mas também doce. Além disso, apesar de seu status, ela nunca agiu arrogantemente e agiu de forma bondosa com todos. Se for o caso, talvez ele mude de ideia. Ele não vai mudar de ideia. Norbert diz que não há nada a ser feito nesse caso. Eles vão discutir isso em algum outro momento. Wayne pensou que nem estava envergonhado por falar sobre outro momento. No entanto, mesmo que a conversa sobre casamento tenha chegado a um impasse, Robert ainda precisa agradecer de alguma forma. Que tal transferir as terras da família Norbert para a família Granado? Ele ficou muito surpreso com isso. Norbert está ciente da situação interna da família Granado. Deixe-o aceitar suas condolências pela expulsão de seu pai. Expulsar os dois idiotas funcionou a seu favor. Se este caso puder ajudar a família Granado, então Wayne deve aproveitar ao máximo. Nesse caso, ele tem em mente um lugar que gostaria de obter, uma vila que faz fronteira com o território da Granado. Ele pode obter a vila de Kerbet que eles possuem? Norbert diz que este lugar não é muito desenvolvido, mas entende o modo de pensar de Wayne. Ele planeja extrair recursos das minas locais. Wayne diz que não é bem assim. Apesar de a área ser rica em minerais, ele está mais interessado na própria terra. Ele acha que essas terras seriam uma adição perfeita aos territórios já pertencentes à família Granado. Norbert não tem certeza se vale a pena. Wayne percebe o quão trabalhosa é a desenvolvimento de terra. Ele entende tudo isso. Nesse caso, Norbert transferirá para a família Granado a vila de Kerbet, que está em sua posse. Wayne agradeceu a ele, mas Norbert disse que deveria ser ele a agradecer. Ele salvou sua filha, pelo que ele é muito grato. Falando nisso, Wayne pode visitar Sophie enquanto ainda está aqui? A empregada o acompanha até o quarto de Sophie. Quando eles saíram, Norbert pensou que Wayne já havia adotado o caráter e a grandiosidade de seu falecido pai. Talvez no futuro ele possa se tornar o esteio deste país, mas ainda assim ele lamenta que Wayne tenha recusado sua proposta de casamento. Sophie está deitada na cama e pensa nas palavras de Wayne de que tudo ficará bem agora. Se continuar assim, ela não será mais capaz de se manter calma com ele. Enquanto descansa aqui, pensamentos sobre ele se infiltram em sua mente. Bem, não há nada a ser feito, certo? Wayne arriscou sua vida para salvá-la. Ele faria isso por um simples amigo? É possível que, para ele, ela seja muito mais do que uma amiga. Ela percebeu que essa era uma conclusão muito precipitada, porque ele sempre foi um homem de bom coração. Certamente, ele não é o único que a trata assim. Ela saiu da cama e decidiu alongar os músculos. A esgrima a livraria de pensamentos desnecessários, e ela pararia de pensar nele. Ela girou a maçaneta da porta e viu Wayne. Ela ficou muito surpresa, e eles se cumprimentaram. Ele pediu desculpas por aparecer tão de repente, pois queria saber como ela estava se sentindo. Sophie ficou muito surpresa que ele veio vê-la. Ela estava muito magra quando ele a salvou. Então, ele estava muito preocupado com ela. Ela ficou ainda mais vermelha e se lembrou de que estava de camisola. Ela fechou a porta abruptamente e Wayne não entendeu nada. Ela se desculpou com ele e começou a se explicar, dizendo que ainda se sentia fraca em seu corpo. Wayne disse a ela para não se esforçar demais e se recuperar logo. Ela se sentou tristemente no chão porque ele a salvou e ela o tratou de maneira tão rude. Wayne evitou problemas, e esse encontro com Sophie o ajudou a finalmente se convencer de que deixar o casamento foi a decisão certa. Se ele concordasse sem a opinião dela, ela ficaria muito chateada. Parte das terras da família Norbert foi um benefício inesperado. Ele simplesmente não pôde deixar de aproveitar a oportunidade. Ele chegou nas proximidades da capital.
na vila da família Granado. Kijin o cumprimentou e ele disse a ela para voltar imediatamente para as terras de Granado. Eles chegaram a uma sala com uma estrutura no chão, um Chiquibom, que é um disco de contagem que exibe uma estrutura simplificada do mundo ao infundir energia espiritual nele. Com o Chiquibom, ele é capaz de aplicar técnicas de miodo em larga escala de forma mais eficaz. Foi bom que ele tenha preparado tudo antecipadamente. As terras de Granado estão longe da capital, mas com isso, ele chegará lá rapidamente. Ele ativou uma transição dimensional e eles se moveram para outro local. Ele se perguntou como Rikugo estava indo em seu trabalho. A empregada o viu e perguntou quando ele teve tempo de voltar. Ele acabara de chegar e perguntou se Rikugo estava no escritório. A empregada disse que ele estava lá e ele foi ver Rikugo. Rikugo o cumprimentou e perguntou o que aconteceu. Wayne conseguiu novas terras, então achou que deveria voltar para casa e contar a todos, além de que a maior parte de sua energia espiritual havia retornado para ele. Isso significa que ele convocará todos os 12 Shikigami e começarão o desenvolvimento acelerado das terras de Granado. Rikugo disse que era uma boa ideia, e Kigan concordou. Nesse caso, ele convocará todos os Shikigami e atribuirá tarefas. Ele ativou a convocação dos 12 Shikigami, os generais divinos. Tudo ao redor começou a brilhar com luz azul, e os Shikigami responderam à sua chamada. A partir deste dia, cada um deles estará envolvido. Eles obedeceram, mas, inesperadamente, os Shikigami atacaram Wayne e disseram que não se viam há muito tempo. Ele foi avisado sobre o ataque, e um dos Shikigami bloqueou o golpe com a mão. Ele disse a Tuda para não se atrever a agir insolentemente com Monsieur Wayne. Wayne Seidan disse que, pelo que vê, Tuda não mudou nada e ainda é o mesmo cara problemático. Tuda concordou com isso e disse que é assim que ele é. Wayne lutará com ele em algum outro momento. Agora ele precisa ficar quieto, pois não quer que Wayne retire sua forma física. As garotas Shikigami riram como se estivessem de volta aos bons e velhos tempos, agora que terminaram. Wayne distribuirá suas tarefas e, com seus esforços, as terras de Granada se desenvolverão a alturas sem precedente. Todos os Shikigami se alegraram por seu mestre. Há várias razões pelas quais as terras de Granada são consideradas território fraco no reino de Arsala: população, poder militar, situação financeira. Todos esses fatores são muito importantes. E no caso deles, estão abaixo da média. Primeiro de tudo, ele quer melhorar esses 3 fatores. Ele continuará seus estudos na academia, assim como Rikugo continuará a gerenciar os territórios da família Granado. Taima será responsável pela gestão da casa principal. Tenku começará a coletar informações em toda Granado. Kodin assumirá o papel de instrutor dos Cavaleiros de Granado, que fortalecerão seu poder militar. Síria cuidará dos preparativos para abrir sua empresa comercial e, em seguida, a administrará. Tanka a ajudará nisso. Genbu ajudará a tratar pacientes no hospital improvisado da igreja. Suzaku, Dain, Tuda e Bayako ficarão responsáveis pelo desenvolvimento de novos territórios. Isso é tudo. Jayane perguntou a seu mestre como eles deveriam desenvolver os novos territórios. Ele confia neles, mas como ela pode ajudar aqui? Wayne diz que é bastante fácil. Eles só precisam construir relacionamentos com a população local. Os territórios de Kerbet foram assumidos pela família Granado da família Norbert. Então, os residentes devem estar confusos agora. Além disso, ele deveria falar com eles sobre planos futuros. Ele lhes disse o que planejava fazer em seus novos territórios. Parece bom, não é? Dain ficou muito feliz e disse que era muito legal. Sirius disse que se esse plano funcionar, a empresa comercial que ela dirige será muito útil. Wayne concordou com ela, pois é por isso que ele confiou isso a Síria. Tuda disse que se o Grande Um causar um massacre lá, então o Sr. Wayne terá que lutar contra ele. Wayne diz que só para garantir que isso não aconteça, Bayako e Suzaku irão com ele. Ele deixa isso para os dois. Tuda sorriu e disse que definitivamente não ficará entediado. Gianni perguntou a seu mestre por que ela deveria ir com ele. Ele diz que é por causa de sua beleza e inocência, que atraem as pessoas. Ela ficou feliz e entendeu tudo. Em outras palavras, ela é um grande bebê agora. Ele pede a todos que sigam em frente com suas tarefas. Todos os Shikigami abaixaram a cabeça e obedeceram ao seu mestre. Algum tempo depois, Wayne e Kigan chegaram à academia. Os alunos perguntam se este é o Wayne dos rumores. Aparentemente, a história de como ele salvou Sophie se espalhou por toda a academia. Não que seja um problema, mas quando todos o encaram,
ele fica um pouco desconfortável. Keegan pergunta se deve atordoar todos esses estudantes. Wayne diz que isso só vai piorar as coisas para eles, então ela nem precisa pensar nisso. Keegan tem pensamentos perigosos quando se trata de Wayne, mas geralmente ela é muito sensata. Ele entrou no escritório e viu Sophie. Depois disso, ele se aproximou dela e perguntou como ela estava se sentindo. Sophie disse que já estava muito melhor. Ela pediu desculpas por fazê-lo se preocupar, e Wayne disse que ela não deveria se desculpar por algo que não era culpa dela. Ela agradeceu a ele e disse que ele era muito gentil. É natural, pois eles são amigos. O professor entrou na sala e disse que a lição de magia começaria agora e todos deveriam ocupar seus lugares. Seu nome é Colin e ele ensinará magia na aula de espada. Antes de começarem as aulas, ele gostaria de dizer algo. Aqueles que não conseguem usar magia e usam técnicas de Miuji em vez disso, não devem interferir no treinamento dos alunos talentosos. Ele apontou literalmente o dedo para Wayne, e o olhar ameaçador de Keegan estava pronto para incinerar Colin. Sophie perguntou se isso não era um insulto aberto ao estudante do professor. Colin diz que ele só disse a verdade. Pessoas com altos níveis de poder mágico entram nesta academia. Então, é natural que Wayne seja pior, já que ele não tem pelo menos algum poder mágico. Então ele fará uma pergunta. Como um professor da Academia de Magia pode insultá-lo? Eles devem parar de falar bobagens e começar a estudar. Parece que o discurso de Wayne na cerimônia de abertura tocou não apenas os alunos, mas também os professores. Essas atividades podem causar problemas, disse Colin. Segundo ele, na magia, os feitiços são classificados de 7º a 1º lugar. Até agora, todos usaram feitiços de baixo nível, do 7º ao 4º lugar. Agora, eles aprenderão feitiços de alto nível do 3º ao 1º lugar. A maioria dos feitiços de 1º lugar foi desenvolvida pelo diretor da Academia de Magia de Arcella, Rola Wistov. Os feitiços de 1º lugar são os mais difíceis de aprender, então ele quer que todos sejam capazes de dominar pelo menos os feitiços de 3º lugar. Infelizmente, pelo que ele sabe, há pessoas nesta classe que não são capazes de usar nem mesmo feitiços de baixo nível. Wayne olhou para ele em silêncio, e Colin perguntou se algo estava errado. Isso não é nem bom nem ruim. Ele chamou o próximo aluno e disse que o atributo de água e feitiços de cura, bem como feitiços secundários relacionados a eles, seriam adequados para ele. Para outro aluno, ele recomendou o atributo da terra e feitiços de ataque. Outro aluno tinha o atributo da luz e deveria se concentrar em aprender feitiços de suporte. Sophie foi testar a magia nas bolas mágicas, e Colin disse que havia muitos alunos medianos este ano. Não é de admirar que, nesse cenário, um cara sem poder mágico tenha conseguido o 1º lugar. Sophie queria que o professor Colin soubesse que Wayne é muito mais forte do que ela e todos os outros combinados. Ela colocou a mão na bola mágica e ela começou a emitir uma luz incrivelmente deslumbrante. Os alunos ficaram surpresos com a reação impressionante. Esta é a verdadeira princesa da espada, o que era de se esperar de Sophie. Wayne ainda acredita que seu talento está na espada e não na magia. Colin ficou muito surpreso porque esta é uma quantidade muito grande de poder mágico. É incrível e ela é um verdadeiro talento. Ela agradeceu a ele pelos elogios, mas essa quantidade de poder mágico é mérito de Wayne e nada mais. Ele conseguiu detectar e corrigir o defeito em seu corpo num piscar de olhos. Colin começou a duvidar porque essa criança não poderia ter consertado o defeito dentro do corpo dela num instante. Obviamente, isso é uma mentira. O órgão que produz magia não é tão simples. Ninguém poderia fazer algo assim. Ele chamou o próximo aluno, que era Kijin. Colin suspirou porque esta garota é a serva de Wayne. Ela provavelmente também não tem talento para a magia. Kijin perguntou a seu senhor quanto poder mágico ela deveria colocar na bola de cristal. Wayne perguntou se ela tinha poder mágico. Sua quantidade de poder mágico não é muito grande, mas ele não esperava isso e disse a ela para liberar cerca da mesma quantidade que Sophie. Colin começou a incentivá-la e perguntou se era isso. Ela poderia infundir poder mágico na bola de cristal? Sim. Ela realmente é a serva de Wayne. Keegan colocou a mão na bola de cristal e uma energia aterrorizante irrompeu dela. A bola brilhou da mesma forma que a de Sophie. Os alunos começaram a falar que essa luz era ainda mais brilhante. Sophie estava maravilhada com a habilidade da senhorita Keegan. Colin começou a gaguejar e chamou o próximo aluno. Agora era a vez de Wayne, e Colin começou a rir. Seu alvo nesta exploração de poder mágico era Wayne,
que estava completamente inconsciente disso. Agora, ele será desonrado na frente de todos. Parece para ele que o Sr. Rollo está interessado nele, mas isso é apenas um interesse temporário. Em breve, ele mostrará a todos quem ele realmente é. Wayne se perguntou o que deveria fazer, já que não tem poder mágico, então o resultado é óbvio. Mas ele se perguntou o que aconteceria se ele despejasse energia espiritual nesta bola de cristal. Ele colocou a mão na bola, e Colin começou a dizer que não havia efeito porque ele não tinha poder mágico. Ele disse para não interferir em suas aulas. Wayne pensou que a energia espiritual infundida não teve efeito. De repente, todos perceberam que a bola de cristal começou a escurecer por dentro, como se tivesse sido saturada de tinta. Colin se perguntou se essa era a cor do atributo das trevas. Ele nunca tinha visto um preto tão profundo antes. Wayne ficou surpreso que a energia espiritual tenha se manifestado. Ele se perguntou se poderia adicionar mais. Ele começou a encher a bola com energia, e ela começou a rachar. E finalmente se quebrou. Colin e todos os alunos saltaram de suas cadeiras em choque. O que Wayne fez para fazer a bola de cristal quebrar dessa forma? Ele se desculpou e disse que a quebrou acidentalmente. Parece que desde a fundação da academia, nenhum aluno teve tanto poder mágico que nem mesmo uma bola de cristal conseguisse suportá-lo. Colin, irritado, disse aos alunos que ele iria buscar uma bola nova. Então, eles deveriam ficar sentados e esperar quieto. Wayne pediu desculpas a todos por causar transtorno. Os estudantes o elogiaram e disseram que a miota era incrível, além de ter surpreendido o professor Colin. Estão felizes em vê-lo tão zangado. Wayne não entende por que todos o elogiam, mas Sophie está contente em vê-lo se aproximando da turma. O estudante de cabelos verdes acha que é o próximo da lista. E Colin está de mau humor por causa de Wayne. Ele está definitivamente irritado. Colin chama o próximo aluno, chamado Henry, para infundir seu poder mágico na bola de cristal. Henry começa a alcançar a bola, mas Colin pergunta o que ele está fazendo. Ele não está nem tentando. Henry diz que isso é tudo o que ele pode fazer. Colin tem lecionado na academia por 5 anos, mas esta é a primeira vez que vê uma luz tão fraca. Ele ri porque pensa que nesta turma apenas Wayne é mediano. Ele pede a Henry que pelo menos tente para não prejudicar toda a classe. Os alunos zombam de Henry por seu baixo nível de poder mágico, o que significa que ele passou nos exames de admissão com base em outros talentos. Em outras palavras, Henry é um talento excepcional em campos não mágicos. Colin faz um som de reprovação e diz que, como um aluno que destruiu a bola de cristal, ele terá que encerrar a aula por hoje. A próxima lição será prática, onde eles terão que chegar à linha de chegada através de uma floresta habitada por monstros, em duplas. Eles receberão mais detalhes antes do início da prática. Enquanto isso, eles devem encontrar um parceiro. Os alunos querem se unir a alguém mais forte e popular. Todos se aproximam de Sophie e perguntam se ela gostaria de fazer parceria com eles. Ela pede um tempo para pensar, pois, enquanto estiver cercada pelos colegas, não pode propor uma parceria a Wayne. Todos decidem encontrar um parceiro rapidamente. Keegan pergunta a Wayne com quem ele gostaria de fazer parceria. Wayne tem alguém em mente, Henry. Henry suspira pesadamente e sombriamente deixa a sala de aula. Ele pensa que ninguém quer fazer parceria com ele depois que todos descobrirem sobre seu poder mágico limitado. Teria sido melhor nem ter vindo para a academia. Wayne toca seu ombro e pergunta se pode se sentar. Henry começa a se preocupar, mas concorda. Wayne menciona que as tortas de maçã no restaurante são incríveis. Ele sempre pega uma torta quando está lá. Henry entende a dica e pergunta como pode ajudar. Wayne só quer conversar com ele e acredita que estão na mesma situação de alguma forma. Henry discorda, dizendo que tem habilidades em Onmyoji. Wayne concorda, mas afirma que essa é a única diferença. Ambos não têm talento para a magia. Em outras palavras, eles passaram no exame de admissão na Academia de Magia de Arsala devido a outras habilidades. Henry riu e agradeceu pelo elogio. Ele se matriculou na academia para aprimorar sua habilidade de criar ferramentas mágicas, mas descobriu que a academia era pior do que ele imaginava. A academia exige força. Então, se ele se tornar um pouco mais forte, poderá focar em sua pesquisa. Wayne concorda e diz que pode ajudá-lo depois das aulas. Eles podem se preparar juntos para a sessão prática da próxima semana. Henry pergunta se ele está certo de que pode ajudá-lo. Wayne está confiante de que conseguirá, pois Henry não tem muito poder mágico. Ele só precisa desenvolver seu próprio Onmyoji. Henry pergunta se ele pode fazer isso. Wayne está confiante de que Henry pode, pois ele tem um amplo conhecimento em magia. Henry agradece e diz que dará o seu melhor. Após as aulas,
Henry começa a treinar seu poder mágico e atacar o alvo com magia de água. No entanto, essa é a única magia que ele pode usar. Wayne observa e pergunta se ele já tentou usar magia sem recitar feitiços. Henry responde que sim e explica que, durante o tempo em que fazia ferramentas mágicas, isso aconteceu naturalmente. Para não recitar feitiços, é necessário não apenas um grande conhecimento, mas também um controle preciso dos fluxos de magia dentro do corpo. Uma técnica muito complexa. Wayne sugere que ele tente lançar o feitiço usando o método que ele vai ensinar. Antes de lançar o feitiço, ele deve imaginar que está segurando a magia dentro de si mesmo. Henry pergunta se isso não enfraquecerá o feitiço. Wayne diz que eles verificarão e que Henry deve tentar apenas uma vez. Henry começa a imaginar segurando a magia dentro de si mesmo. E desta vez, a bola de magia que ele lança é muito mais poderosa do que a anterior, quebrando o alvo. Ele está surpreso com o aumento de seu poder mágico e se pergunta como isso aconteceu. Wayne diz que é porque eles facilitaram a conjuração do feitiço dessa maneira. Henry perguntou se ele poderia explicar mais detalhadamente. Wayne acredita que, neste mundo, para qualquer tipo de feitiço, as pessoas usam o mesmo método de ativação. Sim, existem feitiços de velocidade e alguns não lançam feitiços de jeito nenhum. Mas, no fundo, é todo o mesmo método de ativar um feitiço. Mesma história com Henry. Se ele não ajustar o método de ativação para combinar com o tipo de magia, ele só obterá um feitiço enfraquecido. Mas, se ele mudar o processo de ativação, então, no final, ele receberá um feitiço mais poderoso, gastando muito menos poder mágico. Agora, Henry entendeu o que Wayne quis dizer quando disse que eles simplificaram o processo. Ele conhece os detalhes da criação de ferramentas mágicas e tem um alto nível de controle sobre o fluxo de poder mágico em seu corpo. Para ele, Henry, nada é impossível. Wayne achou que deveriam tentar desse jeito. Henry disse que era muito legal. E ele nunca tinha considerado a magia por esse ponto de vista. Sua ideia inovadora pode fundamentalmente mudar as bases da magia. Wayne disse que ele era um Onmyuji, afinal, não um mago, uma criatura não convencional que as bases não afetam de forma alguma. Junto com isso, o número de olhares frios em direção a Henry diminuirá significativamente. Ele sorriu e agradeceu, porque agora, com a ajuda de Wayne, ele poderá continuar seus estudos na academia. Wayne apenas trouxe a ideia, e foi a habilidade de Henry que a tornou realidade. Parece para Henry que ele está sendo elogiado pela primeira vez quando entra na academia, o que acabou sendo uma sensação agradável. Wayne perguntou se ele tinha um parceiro de prática. Henry ficaria encantado, mas Wayne tinha certeza de que isso poderia se tornar um fardo para ele. Mas Wayne disse que ele estava errado. Eles fariam essa prática juntos, e seria a melhor opção. Eles apertaram as mãos. Assim, uma semana passou, e o dia da lição prática chegou. Todos os alunos se reuniram perto da floresta, e Colin os convida a iniciar a prática. Todos se moverão para fora deste lugar, sem exceção. Sua tarefa é chegar ao topo da montanha, pegar o cristal brilhante de lá e voltar com ele. Qualquer pessoa que não retornar antes do pôr do sol automaticamente falhará. No caminho para o topo, eles encontrarão todos os tipos de armadilhas e monstros. Eles devem ter extrema cautela. Colin agora anunciará os casais, e assim que ouvirem seus nomes, poderão seguir imediatamente. Ele viu um casal muito interessante na lista: Lane e Henry. Ele não achava que os dois perdedores se uniriam. Talvez eles merecessem alguma simpatia. Eles vão primeiro, não devem vagar muito e não causar problemas para o resto dos alunos. Eles devem ficar perto da borda da floresta para não atrapalhar ninguém. Wayne sorriu e disse que entenderam. Ele também agradeceu por tal conselho. Eles entraram na floresta e ele disse a Henry para seguir seu próprio ritmo, e ele o seguiria. Henry estava preocupado e suspirou porque tudo deveria correr bem, já que ele estava treinando durante toda a semana passada. Ele ergueu a cabeça, porque ninguém mais poderia zombar dele. Wayne disse a ele para começar, e uma aura começou a aparecer ao redor de Henry, e ele se moveu a uma velocidade incrível. Foi um ótimo trabalho, e seu controle de poder mágico era incrível. Colin estava simplesmente perplexo com o que via e se sentia orgulhoso do Sr. Wayne. Sophie não podia acreditar no que via,
pois Henry não tinha poder mágico suficiente para lançar um feitiço tão poderoso, mas algo semelhante aconteceu com ela. Wayne era realmente um profissional em cultivar talento. Colin cerrou os dentes de raiva e perguntou como eles conseguiram fazer isso. Antes de anunciar o próximo par, ele quer dar a todos um conselho. Uma barreira foi erguida na floresta e é melhor eles não a ultrapassarem. Há monstros fortes atrás da barreira, com os quais eles não conseguem lidar no momento. Uma batalha com eles pode custar suas vidas, então eles não devem ir diretamente para a montanha, mas contornar as fronteiras da barreira. Sophie disse a ele para esperar um minuto. Ele não deveria ter contado a eles isso antes de Wayne e Henry partirem. Colin realmente deveria ter feito isso, mas ele só se lembrou agora. Sophie disse a ele para tentar não esquecer esses momentos importantes novamente. Colin disse que, se houver uma próxima vez, com certeza ele contará todos os detalhes com antecedência. Então, ela não precisa se preocupar tanto, já que os dois seriam desqualificados antes mesmo de cruzarem a zona de perigo. Sophie não entendia por que uma pessoa assim foi aceita como professor na Academia Arcella. Mentalmente, ela pediu a Wayne e Henry que fossem cuidadosos. Durante esse tempo, eles continuaram correndo a uma velocidade incrível. E Wayne o elogiou pelo bom trabalho. Este impulso inicial foi um sucesso. Henry sorriu e disse que valeu a pena colocar a fórmula mágica nos sapatos. Ele colocou uma fórmula mágica em seus sapatos escolares e os transformou em ferramentas mágicas. Além disso, ele fortaleceu o corpo com magia de fortalecimento. Ele era capaz de se mover rapidamente assim. Wayne obteve permissão para usar os sapatos como ferramenta mágica. Então, não poderiam culpá-lo. Rolo Vista mesmo deu o aval para esse pedido. Não era proibido, mas era melhor jogar pelo seguro e obter a aprovação do diretor. Agora, não era hora de sonhar acordado, e o mais importante, estava logo à frente. Eles precisavam se concentrar. De repente, Henry parou e disse a Wayne para fazer o mesmo. Ele pegou uma pedra e a jogou no chão, fazendo círculos mágicos aparecerem no chão. Imediatamente depois, a terra cedeu e um selo foi visível nas profundezas da terra. A magia se dissipou e a terra voltou à sua posição original. Ele sabia que era uma armadilha. Wayne agradeceu a ele por salvá-lo. Era uma das armadilhas sobre as quais o professor Colin costumava falar. Henry nem sequer percebeu isso. Henry diz que Wayne o ajudou até agora em tudo, então ele está feliz em servi-lo também. Embora ache que Wayne teria conseguido resolver isso mesmo que ele não tivesse dito nada. Já que há armadilhas aqui, eles devem diminuir a velocidade antes de avançar ainda mais. Eles encontraram armadilhas e lutaram contra ataques de monstros até chegarem ao caminho para o topo da montanha. Henry disse que havia uma barreira mágica à sua frente. Que Jim tinha algo a dizer sobre isso, através de sua associação com Wayne. Aparentemente, há monstros fortes atrás da barreira, e Colin explicou isso aos alunos em detalhes logo após Henry e Wayne partirem. Henry diz que isso é assustador demais para ele, então eles deveriam contornar a barreira. Wayne diz que a linha reta é o caminho mais curto. Henry começou a se preocupar e disse que isso poderia acabar mal, mesmo para ele. Poderia ser uma armadilha, e eles poderiam ter subido nela de propósito. Wayne disse que estava tudo bem. Ele apenas tinha que confiar nele. Ele entrou na barreira e Henry correu atrás dele. Eles viram uma árvore grande à sua frente e ouviram um som ensurdecedor. Henry não pôde voltar através da barreira, pois aparentemente era impossível sair da barreira da mesma forma que entraram. De repente, um olho apareceu no tronco da árvore. Henry ficou assustado e pensou que era uma árvore monstro. A árvore começou a se mover e um rosto terrível e assustador apareceu nela, fazendo Henry gritar de medo. Wayne não acha que isso parece uma ameaça em termos de poder mágico. É muito mais fraco do que a quimera que Wayne enfrentou antes dos exames de admissão. Henry diz que este é um poder mágico muito assustador. Será que eles realmente precisam derrotar esse cara se quiserem sair daqui vivo? Wayne tirou uma adaga e disse a ele para deixar esse monstro com ele. Henry trabalhou tão duro para chegar até aqui. A árvore começou a estender suas raízes na direção de Wayne, mas ele ativou o fogo oculto e queimou as raízes. Ele avançou e pulou no ar, não pensando em deixar uma árvore ficar em seu caminho. Imediatamente depois, ele cortou a árvore inteira e a barreira com um golpe. Agora, eles podem seguir em frente. Depois de algum tempo, finalmente chegaram ao local designado. Claramente, eles subiram primeiro, viram o cristal brilhante e o pegaram. Nesse momento, Colin olhou para o relógio e viu os alunos correndo em sua direção. Ele se perguntou quem eram. Quando pôde vê-los,
Ele se perguntou por quê, entre todos os alunos, tinha que ser ele. Wayne disse ao professor que trouxeram o cristal e acredita que completaram com sucesso essa tarefa prática. Colin esperava que eles não tivessem trapaceado. Mesmo que tenham entrado na floresta muito antes dos outros, eles terminaram muito rapidamente. Eles decidiram contornar a barreira. Afinal de contas, ele não especificou nada sobre isso. Eles conseguiram isso rapidamente, e ele disse que, como o caminho mais curto era através do Trent, eles venceram a árvore. Colin se perguntou como eles conseguiram. Isso simplesmente não era possível. Eles não teriam sido capazes de derrotar um monstro de alto nível como o Trent. Na verdade, eles conseguiram derrotar o Trent graças a Wayne, que o matou com um único golpe. Colin disse a Wayne para não falar bobagem, porque era simplesmente impossível para uma pessoa como ele. Ninguém acreditaria em uma mentira tão descarada. Wayne perguntou se o cristal e a velocidade com que completaram a tarefa não provavam o contrário. Colin tinha certeza de que eles trapacearam de alguma forma Simon. O professor é bom. Será tão difícil para os magos deste país admitirem que não há pegadinha? Já que Colin os duvidava tanto, por que ele não testava pessoalmente as habilidades de Wayne? Se ele quisesse, poderia começar. Se a vitória fosse para Wayne, ele gostaria de pedir a ele que reconsiderasse seu comportamento arrogante em relação a eles. Henry disse a Wayne que isso era uma má ideia. Colin parecia subestimá-lo demais. E como professor, ele estava obrigado a mostrar aos alunos negligentes o que era a verdadeira magia. Ele ordenou que o ciclone ascendente os levasse embora. Henry gritou que era um feitiço de aumento de alta classe. Wayne estava no meio do ciclone, e a poeira se levantava ao seu redor. Ele disse ao professor que era demais. Colin começou a sorrir e disse que era culpa dele por desafiá-lo. Henry poderia se acalmar, porque ele leu tudo isso. Então Wayne não morreria. Eles atribuiriam isso a um ferimento durante a sessão de treinamento. Wayne disse que não havia motivo para se preocupar, porque ele estava inteiro. Ele ativou as correntes absolutas e Colin percebeu que nem conseguia se mover. O que ele havia feito com ele? Wayne usou as técnicas On Mile que ele tanto desprezava. Colin começou a gritar e ficar com raiva, mas Wayne pediu que ele se acalmasse, porque desta vez ele mostraria do que era capaz. Uma voz pediu que ele parasse, e ele concordou. Holovistav apareceu ao lado deles e se deu ao luxo de assistir às sessões de treinamento em andamento. Colin perdeu sua confiança e perguntou ao diretor o que o trouxe aqui. Holo disse que um dos alunos da classe de espadas relatou seu comportamento inadequado como professor, então ele decidiu observar a sessão de treinamento. Wayne queria saber quem lhe contou sobre isso. Quando estava pedindo permissão para as ferramentas mágicas, Holo disse que discutiriam os detalhes mais tarde, e agora queria dizer apenas uma coisa. A partir de hoje, Colin está demitido como professor. Colin implorou que ele esperasse e disse que era tudo um grande mal-entendido. Será que ele não entende? Holo perguntou o que ele não entendeu. Ele não informou seus alunos na tentativa de colocá-los em perigo. Como ele chamaria isso? Ele precisaria encontrar uma boa desculpa para si mesmo. Eles discutiriam os detalhes em seu escritório após o término da sessão prática. Depois dessas palavras, o diretor saiu novamente. Colin cerrou os punhos e disse que Wayne o havia demitido. Wayne disse que era culpa dele. Colin começou a gritar e ordenou que ele se calasse. Ele já estava com o fígado de Henry. Se ele fosse para o fundo, Wayne iria com ele. Ele convocou novamente um tornado explosivo e ordenou que Wayne fosse despedaçado. Wayne perguntou se ele ainda não entendia a diferença entre seus poderes. Ele acha que não tem escolha. Ativou um fogo espiral selvagem que ele capturou em seu abraço do professor. Colin caiu no chão e Wayne perguntou a ele se ele entendia agora o que é um On-Myoji. Nesse momento, Sophie e Kijin estão descendo a montanha. Não demorou muito para que elas voltassem para a academia e, graças a Kijin, Sophie conseguiu completar essa sessão prática sem problema. Ela agradeceu a ela por concordar em fazer parceria com ela. Kijin disse que deveria agradecê-la. Ela se divertiu muito fazendo parceria com a SRA. Sophie está muito feliz com isso. E Kijin perguntou por que ela a escolheu como sua parceira. Praticamente toda a turma queria fazer parceria com ela. Sophie pensa que só queria ser amiga de Kijin. Ela pensou que ainda tinha um pouco a ver com Wayne. Kijian poderia dar alguns conselhos sobre ele. Kijin agradeceu por ela estar tão interessada nela. A propósito, elas nunca encontraram a barreira da qual o professor Colin estava falando. Ele não estava mentindo para intimidar os alunos, estava? Jin riu e disse que tudo é possível. Finalmente, elas voltaram e viram apenas Henry e Wayne. Afinal, eles voltaram muito antes.
pois começaram primeiro. Sophie disse que ainda era um resultado incrível. A propósito, onde estava o professor Colin? Wayne apontou para ele e disse que ele estava ali. Sophie agradeceu a ele e disse que iria se reportar a ele. Elas se aproximaram do professor, que estava segurando a cabeça, percebendo que sua carreira estava acabada. Sophie até ficou assustada, porque não entendia o que aconteceu com o professor. Wayne disse que o diretor da academia esteve aqui recentemente e demitiu o professor Colin. O professor começou a sair com lágrimas nos olhos. No final do mesmo dia, o professor Colin deixou oficialmente a academia. Os alunos diziam que o professor ainda ensinava mal e era muito autoritário. Com sua demissão, eles se sentiram aliviados. Entre os alunos, ele era notório. Então, não era surpresa que não houvesse uma única pessoa que sentisse pena dele. Ki-jin sorriu e disse que essa prática provou ser muito frutífera. Wayne não só fez amizade com Henry, mas eles também conseguiram se livrar desse professor irritante. Eles não devem esquecer que essa situação permitiu que Henry ganhasse o reconhecimento de seus colegas de classe. Ki-jin se tornou amiga de Sophie e eles até concordaram em almoçar juntas da próxima vez. Taimo disse ao senhor que logo chegariam à vila de Kerbot, que está em suas novas terras. Wayne se pergunta se esse grupo tem tempo para fazer amizade com os habitantes de Kerbot. Finalmente, eles chegaram à vila. O homem diz que seu nome é John e ele é o líder da vila. Ele também fica feliz em conhecê-los e os recebe calorosamente na vila de Kerbot. Wayne agradeceu por isso e perguntou se as pessoas que ele enviou para eles chegaram com sucesso. Eles já estão aqui. E a situação está muito melhor do que ele esperava. Ele pediu a Yang que os escoltasse até ele. Eles chegaram e Wayne perguntou por que estavam ficando em uma mansão tão grande. Yang disse que o fato é que o Sr. Tuda e seus camaradas são os benfeitores desta vila. Então é natural oferecer o melhor a ele. Wayne ficou muito surpreso com isso. Eles entraram e Tuda se sentou no sofá e perguntou ao Sr. Wayne como ele estava. Parece que ele ficou ainda mais convencido de si mesmo. E agora, o Grande 2 é uma celebridade. Suzaku disse ao mestre que não era bem assim. Desde que chegaram à vila, Tuda nunca tinha falado com nenhum dos moradores locais. Ele só fez o que lutou contra os monstros da região. Ainda assim, ela achava que era até melhor. No final das contas, ficou claro que ele salvou a vila, que estava sob o jugo dos monstros por muitos anos. Começaram a tratá-lo como um salvador. Wayne disse a eles para fazerem contato com os aldeões e fazerem amizade com ele. Mas, mesmo que tenham conseguido isso, a autoimportância de Tuda só aumentou. Suzaku não teve tempo de terminar e Danny começou a gritar com ela para fazer algo com ele. Wayne disse que entendeu a situação. Ele esperava um pouco menos deles, então não é um resultado ruim, certo? Os aldeões praticamente os adoram, então eles os ajudarão de bom grado no futuro. Wayne tem um plano para fazer Tuda obedecer. Será rápido. Ele perguntou a Tuda se ele queria lutar com ele. Tuda imediatamente pulou do sofá e correu na direção do mestre. Finalmente, Wayne decidiu sobre isso. O que você achou dessa série? Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.